A história começa num lago tranquilo, onde um jovem chamado Alec está sentado com sua vara de pescar. Um estranho mago, Eldaz, pergunta ao garoto se ele quer aprender magia, e então eles começam a treinar juntos. Para iniciar o treinamento, Eldaz pendura um alvo na frente de Alec e pede que ele se concentre. Ele descreve uma história bem vívida, ajudando Alec a acreditar que está preso numa situação onde precisa de magia para salvar seus amigos. Com foco intenso, ele invoca um círculo de fogo, e o professor o guia para se acalmar e liberá-lo. Assim que Alec relaxa, ele solta a bola de fogo e acerta o alvo com precisão. Ele se sente feliz por ter dominado o feitiço e diz a Eldaz que foi mais difícil do que os feitiços normais. No entanto, Eldaz o lembra que pessoas comuns levam um mês para aprender um único feitiço mágico. Embora Alec tenha dominado em apenas um dia, motivado pelo seu sucesso, o garoto se sente ansioso para aprender mais feitiços, mas Eldaz o lembra de descansar. Eldaz diz a ele para parar de treinar e pescar pelo resto do dia. Alec senta-se para pescar, mas se sente desapontado por não estar aprendendo mais. Eldaz diz para ele não apressar o processo, afirmando que ele naturalmente se tornará um mago de ponta por causa de seu talento incrível. Surpreso, Alec pergunta a Eldaz se ele realmente precisa de seus ensinamentos, mas Eldaz permanece em silêncio. De repente, um peixe grande começa a lutar na linha de Eldaz, e ele muda de assunto. Divertido com a incompetência de Eldaz na pesca, Alec o ajuda a pegar o peixe. Ambos puxam com força, e caem para trás pelo esforço, tendo fisgado um peixe que se debatia. Vendo o fruto de seu esforço, professor e aluno começam a rir. No dia seguinte, Eldaz dá a Alec um livro para estudar fórmulas mágicas. Alec acha difícil entendê-lo, então Eldaz começa a ensiná-lo os padrões nas fórmulas. Eles passam seus dias juntos. Eles estudam as fórmulas intrincadas até que um dia começa a nevar. Alec interrompe a lição de Eldaz e o atinge com um floco de neve, e eles começam a se divertir numa guerra de neve. No entanto, a felicidade deles dura pouco, pois Eldaz decide partir para a capital no verão. Alec fica triste por não vê-lo novamente, e Eldaz o avisa para nunca se tornar um mago da corte. Sentindo-se confuso, Alec pergunta por que ele lhe ensinou magia. Então Eldaz revela que estava retribuindo uma gentileza da falecida mãe de Alec. Após suas últimas palavras, Eldaz se vira e deixa Alec para trás. Muitos anos depois, Alec está estudando na Academia Real de Magia. Ao examinar os registros dos alunos, ele descobre que Eldaz se formou como um aluno de destaque e se tornou um mago da corte. No entanto, Eldaz foi mais tarde banido da corte, então Alec fica furioso com a corte real. Para retribuir a gentileza de Eldaz, ele decide mudar a corte, tornando-se ele mesmo um mago da corte. Algum tempo depois, Alec está trabalhando como mago da corte no grupo do príncipe herdeiro Regulus. Após uma batalha feroz, o príncipe se vira e o demite do trabalho. Chocado, Alec pergunta por que ele o está expulsando e Regulus pede que ele declare suas funções. Alec diz que seu trabalho é ajudar o príncipe com magia, então Regulus o lembra que ele falhou nesse trabalho na batalha anterior. Regulus aponta que ele luta na linha de frente como espadachim, enquanto a maga deles, Lene, lança feitiços ofensivos poderosos, e Ix, o tanque, os protege dos ataques inimigos. No entanto, ele pensa que os feitiços de suporte e aprimoramento de Alec são completamente inúteis para o grupo. Alec tenta explicar por que ele só usa feitiços de suporte, mas Regulus o interrompe e o ridiculariza por ser fraco. Lene também intervém e provoca Alec por ser sempre passivo e tentar evitar situações perigosas. Ela revela que sempre odiou a atitude covarde de Alec e só o aceitou porque Regulus o aceitou no grupo. Com a rejeição aberta de Regulus a Alec, tanto Lene quanto Ix se sentem à vontade para expulsá-lo também. Regulus diz que viu potencial em Alec, já que ele se formou como um mago da corte de destaque, mas agora pensa que ele apenas comprou seu caminho até o topo. Mais uma vez, Alec tenta se defender, mas Regulus nota uma adaga em seu cinto e arranca. Ele repreende Alec por carregar uma arma, dizendo que não permite que plebeus as possuam. Alec diz que estava apenas se preparando para perigos potenciais, mas Regulus o agarra pelo colarinho com fúria. Ele pensa que plebeus são um bando de idiotas que não conseguem ouvir ordens básicas, e Alec fica em silêncio. Regulus arranca a túnica de mago de Alec, dizendo que ele não merece a posição de mago da corte. As palavras duras do príncipe lançam Alec em pânico silencioso, e seu grupo segue para a masmorra, deixando-o para trás. Depois, Alec volta para casa para estudar a masmorra. Sabendo que o príncipe carece de força mágica para enfrentar monstros mais fortes no nível 30, Alec toma precauções extras para protegê-lo. Ele parte para a capital e pede aos guardas reais que o deixem entrar. Mas eles recusam, lembrando-o de que ele perdeu seu título de mago da corte. Enquanto os guardas apontam que plebeus não são permitidos, Lene sai e começa a zombar de Alec novamente, mencionando rumores de Alec ter entrado no nível 67.
Ela pensa que ele apenas inventou algumas histórias para parecer poderoso. Enquanto ela volta, Alec começa a segui-la, mas os guardas bloqueiam seu caminho. Então, Alec estende um pergaminho e implora a Lenny para entregá-lo ao príncipe. Ela se vira e pega o pergaminho, e Alec pensa que ela pelo menos fará esse pequeno favor. No entanto, Lenny sorri friamente e rasga o pergaminho na frente dele. Virando-se para sair, ela diz aos guardas para se livrarem dele. Depois Alec volta para a cidade, sentindo-se triste por não ter conseguido mudar a corte real mesmo após 4 anos de lutas. Enquanto ele está perdido em pensamentos, a ex-líder do grupo de Alec, chamada Georgia, o nota parado ali. Ele se vira para olhá-la, e ela rapidamente corre para abraçá-lo. Os dois se sentam juntos, e Alec conta a Georgia sobre tudo o que aconteceu. Compreendendo por que ele está deprimido, Georgia fica com raiva de como a corte do reino de Galdana é tão irracional. Enquanto ela reclama da obsessão deles em segregar plebeus e nobres, Alec fica preocupado que alguém possa ouvir. No entanto, Georgia aponta que eles estão sozinhos antes de se lembrar do sofrimento de Alec. Ele diz a ela que ficará bem, e ela fica feliz por ele ter sido expulso do grupo do príncipe. Isso confunde Alec, então Yorhau lembra que ela fez uma promessa anos atrás de recrutá-lo de volta para seu grupo, dizendo que veio à capital apenas para recrutá-lo. Yorha se levanta e pergunta a Alec se ele quer se juntar ao grupo dela. Enquanto ele a encara em choque, Yorha pergunta novamente, dizendo que precisa do poder dele. Alec fica sobrecarregado pela emoção e a lembra que a corte o baniu por ser inútil. No entanto, ela simplesmente ri e diz que não importa. Ela diz a Alec que todo o grupo dela estava esperando por ele para voltar. Lembrando o potencial de Alec, ela diz que ele pode se tornar um mago da corte novamente, se não quiser se juntar a ela. Lágrimas aparecem nos olhos de Alec e ele se levanta para se juntar ao grupo de Yora. Ela sorri e deseja o melhor para suas futuras aventuras, dando as boas-vindas a Alec de volta ao grupo ranqueado A, chamado Período Duradouro. Enquanto Georgia segura suas mãos, Alec se sente feliz por retornar aos seus velhos amigos. Depois, eles começam a voltar para casa juntos. Dormindo em sua carruagem, Alec se lembra do aviso de Eldaz para nunca se tornar um mago da corte. Ao acordar do sonho, Georgia diz a ele que ainda há alguma distância de sua cidade natal, Fizzle. Alec acena com a cabeça, mas permanece acordado, o que preocupa Georgia. Alec explica que sua situação se desenrolou exatamente como Eldaz o avisou, antes de voltar a pensar. Enquanto isso, na capital real, o príncipe Regulus descobre que Alec deixou o reino deles. Depois que Lenny lhe diz que Alec se tornou um aventureiro, Regulus zomba de Alec por afirmar ser o maior gênio da Academia de Magia. Enquanto ele pensa que Alec é um covarde por fugir, Lenny lhe oferece uma bebida para celebrar o novo membro do grupo. Ela pensa que o novo membro é uma ótima adição porque ele é um talento brilhante da nobre família do Duque Forneus. Regulus aceita a bebida e toma um gole, enquanto Lenny o observa e age como se fossem conquistar toda a masmorra com sua força. Enquanto o príncipe bêbado ri arrogantemente, Alec e Georgia finalmente retornam à sua cidade natal, Fizzle. Alec se sente feliz por estar cercado por tantos aventureiros e Georgia lhe diz que eles explorarão uma masmorra a oeste da cidade. Antes de sair, Georgia se lembra de registrar Alec na Guilda dos Aventureiros. Depois que eles entram na Guilda dos Aventureiros, a recepcionista os informa que precisam de uma licença especial para explorar masmorras mais profundas que o nível 30. Ela também explica que apenas os aventureiros registrados há 2 anos podem obter a licença. Yorha fica chateada e pergunta à recepcionista por que seu membro do grupo, Crasha, não conseguiu o passe para eles. A recepcionista explica como Crasha ameaçou a guilda para simplesmente entregar o passe, deixando Yorha completamente envergonhada. Depois, Yorha senta-se para comer com Alec. Chateada por Crasha ter estragado seu trabalho, ela dá uma mordida em seu sanduíche, reclamando que eles não podem esperar mais 2 anos para entrar no Conquistador ao 2º andar da masmorra. No entanto, Georgia se anima depois de terminar sua comida e decide explorar áreas mais fáceis por enquanto. Alec fica surpreso, mas ela explica que será um bom aquecimento para suas aventuras sérias. Animada, Yorha se levanta e diz a Alec para aproveitar o tempo com ela na cidade das masmorras. Depois do almoço, eles seguem para uma masmorra, onde um enxame de insetos monstros os cerca. Yorha lança alguma magia defensiva em Alec, que avança e derruba os insetos. Yorha fica feliz com o trabalho em equipe deles, mas aponta que esta masmorra inicial é estranhamente difícil de limpar. À medida que os insetos começam a se multiplicar, Alec nota que algum acidente deve ter acontecido nos níveis mais profundos da masmorra. Georgia lança um feitiço defensivo em si mesma e avança, mas Alec diz a ela que não é seguro. Sentindo-se confiante, ela continua, dizendo que Alec perdeu sua antiga coragem. Georgia o lembra que ele nunca recuaria de nenhum monstro e diz para ele confiar em seu julgamento. Observando os monstros se reunirem e bombardearem o escudo de Georgia, Alec se sente preso, mas lembra que não é mais um mago da corte tentando ajudar um príncipe mimado. Sentindo-se livre para ajudar sua amiga, Alec se concentra e reúne sua magia.
Yorha nota seu foco e Alec libera um poderoso feitiço de fogo que queima todos os insetos até virarem cinzas. Yorha fica feliz que o antigo espírito de sua amiga retornou, mas Alec pula para eliminar mais alguns insetos atrás dela. Então, enquanto um enxame completo começa a cercar os dois, Yorha lança um grande escudo enquanto Alec carrega um grande feitiço. Os insetos zumem impotentes ao redor deles, enquanto Alec invoca um enorme círculo mágico, liberando um devastador feitiço de raio que os aniquila. Aliviado que a luta acabou, Alec suspira, e Yorha o parabeniza. De repente, um monstro verme gigante surge do chão e captura Georgia. Sem tempo para relaxar, Alec percebe que o verme deve ser a razão pela qual os insetos estavam tão em pânico. Enquanto Georgia pende dos dentes do monstro, Alec a lembra que ela tem a magia de suporte mais forte da academia. Ela sorri, lembrando que ele tem os feitiços ofensivos mais poderosos para ajudar. Com o apoio de Yorha, Alec invoca um dragão flamejante que se enrola acima de sua varinha. Ele entoa um feitiço chamado Tornado Flamejante e o lança em direção ao verme. O dragão engole instantaneamente o verme e queima todo o seu corpo até as cinzas, deixando Georgia segura em sua bolha defensiva. Após pousar no chão, Georgia corre até Alec, que elogia suas habilidades. Georgia lhe diz que ele é o mago mais forte do mundo, e Alec aceita timidamente seu elogio. Ela pensa que Alec age como nos velhos tempos, enquanto ela relembra uma das batalhas anteriores de seu grupo. Enquanto o período duradouro estava quebrando recordes, a Academia Real estava tendo sua cerimônia de formatura, uma garota chamada Rosa suspirou, observando a equipe de Georgia retornando de sua vitória. Depois de saber que eles haviam descido até o andar 68, os alunos ao redor ficaram chocados, já que o recorde anterior era de apenas 37. O grupo de Georgia foi até Rosa, que lhes entregou seus diplomas com suas classificações. Ornest ficou em quarta posição, seguido por Kraja em terceiro e Georgia em segundo, com Alec obtendo a primeira posição. Depois de receber seu diploma, Alec agradeceu a Rosa chamando-a de Rosa-chan, o que a deixou com raiva. Ignorando a raiva dela, o resto da equipe também começou a provocá-la até que ela desistiu. Depois, enquanto eles começavam a voltar, Alec parou atrás de sua equipe e anunciou que se tornaria um mago da corte. Kraja suspira. Sabendo que o salário atraente era uma oferta tentadora, Alec explicou sem jeito aos seus amigos que, embora seu pai fosse contra sua decisão, ele queria apoiá-lo com o dinheiro. Lembrando seu professor Eldas, ele permaneceu em silêncio antes de dizer que aventurar-se simplesmente não era um trabalho estável. Ornest sente arrependimento, pois eles não podem formar o grupo mais forte com todos os 4 gênios, mas Kraja começa a provocá-lo por estar em quarto lugar. Enquanto Alex sorria para a resposta positiva de sua equipe, Georgia lhe diz para nunca esquecê-los. Ela lhe diz que mesmo que sigam caminhos separados, se tiverem sucesso em seu objetivo, ela o tiraria da corte real. Alec ficou surpreso com o apoio dela, e o resto de seus companheiros de equipe concordou com sua líder. Antes de partir, Georgia disse a Alec para se juntar ao grupo deles novamente um dia, o que o deixou sem palavras. Depois de reunir suas emoções, Alec promete retornar um dia, e seus companheiros de equipe estenderam as mãos para selar o acordo. De volta ao presente, Georgia compartilha uma bebida com Alec em sua festa de boas-vindas. Alec nota que ela está bastante feliz, mas o humor de Georgia muda depois que ela toma um gole da bebida. Ela começa a chorar sobre a magia de fogo que ele usou, dizendo que ele quase a transformou em frango frito com o monstro verme. Alec aponta que ela estava bem com sua magia defensiva, mas Yorha se recusa a aceitar. Então ela começa a cambalear de tontura pela bebida antes de adormecer na mesa. Ao vê-la cochilar, Alec a cobre com uma túnica. No entanto, um homem grande atrás dele pensa que ele é muito gentil para ser um aventureiro. Alec olha para o sujeito durão, mas o ignora e volta a beber. Irritado com sua resposta, o sujeito tenta socar Alec, mas ele facilmente bloqueia com um feitiço. Desta vez, Alec leva o homem a sério, e o homem se sente satisfeito por ter sua atenção. Ele se pergunta por que Alec voltou a ser um aventureiro, apesar de ser um mago da corte de elite. Então, o homem dá a Alec um cartão de aventureiro como compensação por socá-lo, mas com uma condição. Ele quer ver do que um mago da corte é capaz. Alec se pergunta quem é esse homem encrenqueiro, e a sonolenta Yorja murmura que é o mestre da guilda. Chocado com a verdadeira identidade do sujeito bruto, Alec o segue para um campo de treinamento. O mestre da guilda dá as boas-vindas a Alec e Yorha, explicando que ele usa este terreno para avaliar grupos de aventureiros antes de promover seu rank. Em troca do cartão de aventureiro, ele diz a Alec para provar sua habilidade mágica a ele. Yorha reclama que Alec não teve tempo para descansar, mas Alec se sente confiante em completar o teste, enquanto ele a lembra que eles podem pular 2 anos de espera passando neste teste. Yorha concorda. Assim que Alec entra no campo com o mestre da guilda, ele se apresenta como Leviel, lembrando que ele uma vez liderou um grupo poderoso. Alec elogia Leviel por suas habilidades mágicas de rank S,
Com um sorriso presunçoso, Leviel se prepara, dizendo que é apenas glória passada. Alec começa a luta lançando um raio em Leviel, mas Leviel o desvia e contra-ataca com sua própria magia de água, percebendo que não pode atingir Leviel com ataques de longo alcance. Alec tenta se aproximar dele, no entanto, Leviel usa uma magia de aprimoramento corporal e acelera, saltando atrás de Alec em um instante. Ele começa a correr em círculos ao redor de Alec, confundindo-o com a alta velocidade, antes de aproveitar a chance para lançar um soco nele. Embora Alec bloqueie o soco, seu poder estilhaça seu escudo e o joga contra uma parede. Leviel elogia Alec por bloquear seu ataque, enquanto Alec admira suas poderosas habilidades. Ao se perguntar como lidar com a alta velocidade de Leviel, Alec de repente começa a rir. Isso confunde Leviel, então Alec explica que desenvolveu o mau hábito de pensar como um mago da corte passivo e de suporte. Agora que é um aventureiro livre, Alec se sente à vontade para usar todos os seus poderes. Leviel se prepara para o desafio e Alec cria uma espada mágica afiada. O mestre da guilda provoca Alec para atacar e ele avança, evitando todos os seus jatos de água. Enquanto Alec continua a se aproximar, Leviel o lembra que ele não pode contra-atacar seu soco com seu poder fraco. Internamente, Alec sabe que ele está certo, mas ele prevê o próximo movimento de Leviel e o atinge com um raio antecipadamente. Com o mestre da guilda atordoado, Alec avança com sua espada para o golpe final. Leviel o elogia por quebrar sua magia em tão pouco tempo, entendendo por que Shorja gosta tanto de Alec. No entanto, ele ainda não deixa Alec escapar e usa um feitiço de dragão. O feitiço transforma os braços de Leviel em garras de dragão, e ele avança contra Alec com todo o seu poder. Depois de evitar o ataque, Alec fica chocado que o soco de Leviel fez uma enorme cratera no chão. O mestre da guilda o provoca por ficar assustado, mas Alec responde com um feitiço de raio. Leviel ignora o raio e soca Alec novamente, que luta para bloqueá-lo. Leviel lembra a Alec que ele não pode vencer fugindo e usa suas garras de dragão para curar seu corpo. Não querendo deixá-lo se recuperar, Alec começa a golpear Leviel com sua espada. No entanto, nenhum dos ataques de espada de Alec consegue sequer arranhar Leviel, que confiantemente lhe diz que ele se recuperará em pouco tempo. Ainda assim, Alec acredita que Leviel está mais preocupado do que ele, e desvia de seu próximo golpe antes de contra-atacar. Frustrado pela persistência de Alec, Leviel avança para um golpe final, rompendo o escudo de Alec, mas Alec aproveita a oportunidade para atingi-lo de perto. No entanto, Leviel ataca através da dor, e Alec desvia mais uma vez. Ele fica atrás de Leviel para outro ataque, mas sua espada quebra na armadura resistente de Leviel. Exausto de toda a sua energia mágica, ele desaba no chão. Enquanto Yorha corre para verificá-lo, Leviel pensa que o vencedor foi decidido. De repente, Ornest entra e zomba de Leviel por usar todo o seu poder contra um jovem garoto. Envergonhado, Leviel diz que reconhecerá as habilidades de Alec e lhe dará o passe de qualquer maneira, mesmo que ele tenha perdido contra ele. Ornest sorri enquanto se aproxima para verificar Alec. Ele o ajuda a se sentar em um sofá para descansar e pergunta a Yorha o que aconteceu com ele no Palácio Real. Quando Yorha responde que é uma longa história, Leviel pensa que o palácio é um lugar terrível para Alec. Concordando com a cabeça, Ornest sente nojo de que o palácio pretensioso só se importa com status e linhagens. Ele se pergunta como Alec durou 4 anos em um ambiente tão horrível e nota Yorha pensativa. Ele fica com raiva por ela estar agindo toda mole com ele e, de repente, a recepcionista da guilda entra em pânico. Enquanto ela reclama com Leviel, ele a arrasta para voltar ao trabalho. Yorha se pergunta o que aconteceu lá fora, mas Ornest ignora e a pergunta sobre a história de Alec. Depois de saber que Alec só tinha permissão para usar feitiços de suporte sem chamar atenção, não podia usar armas e era forçado a carregar a bagagem do príncipe, Ornest fica absolutamente furioso. Yorha concorda, explicando que depois de impor todas essas restrições ridículas a ele, o Palácio Real agiu como se Alec fosse inútil. Ornest fica confuso que Alec usou magia de suporte no Palácio Real. Como ele só usava magia ofensiva na Academia Real, ele percebe que Alec foi forçado a aprender magia de suporte, mesmo que não fosse adequada para ele. Tudo por causa das duras restrições do palácio. Yorha elogia Alec por dominar magia de suporte, como o escudo defensivo, tão rapidamente. No entanto, Ornest fica enfurecido porque, apesar de todas as restrições, Alec protegeu o grupo do herói, mas ainda assim foi humilhado e expulso por eles. Em sua frustração, ele estilhaça a garrafa de vidro em suas mãos, o que acorda Alec. Ele fica surpreso que Ornest esteja ali antes de se levantar para sentar. Yorha lhe mostra o passe de aventureiro, e Alec se sente animado para ir aventurar-se com seu grupo novamente. Ornest os interrompe, dizendo que antes de sair, eles deveriam primeiro se vingar do Palácio Real. Alec lembra Ornest que ele não pode simplesmente espancar o príncipe mesmo que o odeie.
Ornest discorda e insiste que eles se vinguem. Alec continua tentando acalmá-lo, e Georgia diz a Ornest que ele não deveria causar problemas dentro do grupo. Ele pergunta a ela se ela não quer vingar sua boa amiga, o que deixa Georgia sem palavras. Alec intervém, dizendo que a melhor vingança é fazer o príncipe se arrepender de sua escolha. De repente, Ornest concorda, pensando que eles deveriam apenas se tornar o grupo mais forte do mundo. Ornest se sente animado, pensando que o príncipe viria implorar para Alec retornar assim que ele se tornasse o mais forte. Até Alec aprova este plano de vingança e promete a Ornest que eles se tornarão os melhores juntos. Enquanto isso, em outra sala, a recepcionista atende uma aventureira de Rank S chamada Krista. Leviel pergunta a ela por que seu grupo chamado Hacroma se machucou, e ela lhe diz que é uma emergência. Logo, Levu reúne todos os aventureiros na sala e anuncia que Hacroma está preso no nível 64 em uma masmorra. Enquanto Georgia e Ornest ficam sabendo dessa notícia, Krasja cutuca Alec em seu quarto. Olhando para seu estado sombrio, Krasja pensa que ele irá para uma cova precoce, enquanto ela lhe pergunta por que ele não está comparecendo à reunião de Leviel. Alec explica que todos ali são aventureiros de rank A, então ele não se sente confortável em comparecer como um estranho. Os olhos de Krasja se estreitam com seu comentário, e ela cura suas feridas. Depois de dizer a Alec que não o forçaria a fazer nada, ela se oferece para apoiá-lo com qualquer problema que ele esteja enfrentando. Alec ri, dizendo que está apenas tentando evitar se destacar. Ele explica que depois de ficar discreto no Palácio Real o tempo todo, desenvolveu o hábito de ser cauteloso. Apesar de saber que aventureiros são diferentes de nobres, Alec ainda se sente desconfortável perto deles. Sentindo pena dele, Credi acaricia a cabeça de Alec, o que o faz se sentir melhor. De repente, Ornest e Georgia invadem o quarto e Ornest anuncia que é finalmente a chance de Alec sair em uma grande aventura. Georgia explica que o próximo destino deles é a masmorra matadora de tanques, que fica a oeste da cidade de Fizzle. Ela revela que magia de cura não funciona na matadora de tanques, e Alec fica surpreso que Crouch tenha concordado em explorar uma masmorra onde sua magia é inútil. No entanto, ela aponta que se opôs totalmente à ideia, mas Ornest chorou como uma criança para ir para lá de qualquer maneira. Ornest se defende, dizendo que tiveram uma votação majoritária, e os dois começam a brigar como um bando de crianças. Enquanto isso, Alec pergunta a Georgia sobre Hacroma, que foi derrotado pelo chefe do andar. Depois de revelar que Cristo voltou sozinho para alertar a guilda, Georgia explica que eles precisarão dos poderes ofensivos de Alec para derrotar o chefe. Ele pensa que está pronto, mas se sente um pouco preocupado que seus poderes possam ter enfraquecido devido ao seu tempo no Palácio Real. Vendo que Alec está indo, Ornest se prepara para derrotar o chefe, antes que o grupo de Leviel possa alcançá-lo. Krasja fica surpresa que Leviel também esteja indo, e Georgia responde que eles farão parceria com a equipe dele. Com essa notícia, Krasja percebe que eles são apenas personagens de apoio para complementar o grupo principal de Leviel. Alec também acena com a cabeça, e Ornest se pergunta por que eles estão bem em ser os personagens secundários. Em resposta, Alec lhe diz que ele é a única pessoa não qualificada, mas Ornest o lembra que ele é o mago mais forte deles. Georgia concorda e informa a Alec que Leviel o pediu especificamente para vir, e ele finalmente sente alguma confiança em seu próprio poder. Com o apoio de todos os seus amigos, Alec se prepara para se juntar novamente ao grupo do período duradouro. Assim que estão todos prontos, eles partem para a masmorra matadora de tanques. Ornest pensa que este é o começo da lenda de seu grupo, mas Georgia diz que ela só quer continuar explorando com seus amigos. Enquanto Krasja concorda, Alec também ri da impetuosidade de Ornest. Ele pede desculpas à sua equipe por fazê-los esperar tanto tempo, mas Ornest lhe diz que eles ficaram felizes em esperar. Logo, todos se preparam para entrar e iniciar seu retorno oficial, como o grupo mais forte da academia. Antes de entrar na masmorra, Ornest aponta que, se a explorassem nível por nível, levaria uma eternidade para chegar ao 64º andar. Georgia concorda e explica que Krista obteve um núcleo mágico de seu grupo quando eles alcançaram aquele andar. Krista deu o núcleo a Georgia para que sua equipe pudesse pegar um atalho direto para o 64º andar e resgatar seus companheiros. Ouvindo isso, Ornest se pergunta como o mestre da guilda alcançará aquele andar sem um núcleo próprio, mas Georgia explica que o grupo dele já venceu. Ornest suspira, perguntando-se por que Laville está chamando a equipe dele se ele vai terminar o trabalho sozinho. E Krasja aponta que eles são apenas personagens secundários para fazer o líder da guilda parecer bem. Assim que ficam sérios, Georgia revela que o chefe do andar é um monstro morto-vivo. Como Alec tem a maior vantagem contra monstros mortos-vivos, Ornest lhe diz para ficar para trás e preservar sua mana até a luta contra o chefe. Alec se sente preocupado em deixar sua equipe fazer o trabalho sujo, mas Krasja também acha que é uma boa ideia. Ela lembra sua equipe que eles estão prestes a enfrentar um desafio de vida ou morte, então precisam estar no seu melhor se quiserem sobreviver. Animado para o desafio, Ornest bate o pé, e Georgia ativa o núcleo para teletransportá-los todos para a masmorra.
Ao aparecerem no início do 60º andar, o grupo é cercado por soldados esqueletos. Animado, Ornest avança direto com sua lança e começa a destruir o exército de esqueletos. Preocupado que ele se canse, Ornest corre para apoiá-lo com magia. Enquanto isso, Alec observa calmamente Ornest usar seu artefato antigo, a lança negra chamada Almersteca. Kraja explica que a lança negra é muito afiada e durável, mas suas qualidades simples são perfeitas para Ornest. Observando Ornest transformar os esqueletos em farinha de osso, Alec se pergunta se deveria ficar para trás. Ornest diz que não precisa de ajuda. Então Alec acena com a cabeça, mas de repente, ele sente uma aura estranha atrás dele. Ele rapidamente dispara um raio, confundindo Kraja. Ela pergunta se algo aconteceu, mas Alec pensa que foi apenas sua imaginação. No entanto, ele percebe que algo está realmente tentando atacá-lo, então ele invoca sua espada de mana para bloquear um ataque furtivo de um ceifador invisível. Observando-o aparar o golpe do ceifador, Ornest fica feliz que o poder de Alec não diminuiu nos últimos 4 anos. Enquanto Alec está irritado que Ornest esteja apenas testando seu poder contra inimigos fortes, Ornest diz que confia em Alec para defendê-lo contra o ceifador sinistro. Sabendo que seu amigo confia nele, Alec se sente motivado a corresponder às suas expectativas. Com uma explosão de poder, ele ataca o ceifador a uma velocidade incrível, cortando-o ao meio. Depois de derrotar o ceifador, Alec pergunta a Aura se ela sabia sobre os perigos da masmorra, e ela pede desculpas por escondê-lo. Kraja lhe diz que é culpa de Ornest por tê-los trazido para lá. Então Alec promete reorganizar o cérebro do Cabeça Dura depois da missão deles. Ornest ri, dizendo que eles têm que voltar para casa vivos primeiro. Logo, outra onda de soldados esqueletos surge, e Ornest se sente animado para a luta desafiadora. Jojo lembra que eles estão tentando resgatar uma equipe em vez de conquistar a masmorra, mas Kraja pensa que ele é muito burro para entender planos simples. Tanto Ornest quanto Alec se preparam para atacar com suas armas, então Georgia aumenta o poder deles com sua magia. Enquanto Ornest joga bate-topeira com os esqueletos, ele percebe Georgia em pânico com um deles. Por sorte, Kraja o derruba para ela, o que dá a Alec a chance de preparar um grande ataque. Depois que a equipe se posiciona atrás dele, Alec carrega um círculo mágico, planejando eliminar todos os esqueletos que se aproximam. Depois de fritar todos os esqueletos até virarem cinzas, ele diz que a barra está limpa. Ornest lhe pergunta por que ele sempre usa raio em vez de outros feitiços, mas Alec permanece em silêncio, pensando em todas as vezes que o príncipe Regulus o impediu de usar suas habilidades, enquanto Alec diz que só usa o feitiço porque é fácil de conjurar. Mas Ornest o interrompe, sabendo que algo está acontecendo. Ele continua cutucando Alec para explicar, mas de repente o chão começa a tremer. O grupo percebe que o som vem do chefe do andar, e Ornest se prepara para avançar para as profundezas da masmorra. Com a ajuda de Georgia, ele acelera para o túnel, enquanto o resto da equipe o persegue, elogia Ornest por ser tão rápido, mas Alec pensa que ela é ainda mais impressionante, porque pode ajudá-los a correr tão rápido quanto ele com sua magia. Enquanto Georgia fica constrangida, eles chegam ao fim do túnel. Lá fora, encontram Ornest olhando para um jovem mago chamado Locke, correndo por sua vida de um dragão gigante. Locke continua implorando a Ornest para salvá-lo, mas ele ignora o pobre mago, sabendo que ele tem o poder de sobreviver por tanto tempo. Enquanto Alex se sente confuso com a indiferença de seu amigo, Ornest explica que Locke é na verdade o mago de suporte de Hashoma, e eles estão ali para resgatá-lo junto com o resto do grupo. Enquanto isso, Locke jura que assombrará Ornest como um fantasma por ignorá-lo em perigo. De repente, Locke tropeça no chão e Alex se prepara para ajudar. No entanto, Kraja lhe diz que ele ficará bem, já que é assim que Locke luta. De repente, ele sorri para o dragão. Enquanto a criatura avança em sua direção, ela aciona uma armadilha de fogo que perfura seu corpo. Depois de ver seus truques sujos, Alec finalmente entende por que seus amigos chamam Locke de idiota. Enquanto o dragão ruge de dor, Locke começa a provocá-lo, então ele responde carregando um laser de super calor. Antes que ele possa reagir, o laser derrete tudo em seu caminho. Por sorte, Ornest salva Locke antes que ele possa ser evaporado. Ornest explica que, embora soubesse que Locke ainda tinha alguma luta em si, Alec ficou muito preocupado e o ordenou a salvá-lo da besta. Enquanto o dragão rosna para eles, Alec se prepara para uma grande luta. O dragão ataca com suas garras, mas Yorha bloqueia o golpe. Alec tenta atacar com um raio, mas o dragão realmente foge em vez de lutar. Ele percebe que está indo direto para Locke e avisa Ornest para ter cuidado. Com um ataque de raio, Alec distrai o dragão, dando a Ornest a chance de correr de volta para seu grupo. Enquanto Kraja fica chocada com suas ações, Ornest joga Locke direto para ela. Depois que Kraja o pega, ela leva Locke embora. Enquanto Ornest se prepara para lutar sem distrações, Jojo lembra que eles não estão ali para uma briga de monstros, então ele deveria deixar Alec acabar com o dragão.
Alec acena com a cabeça e observa enquanto Kraja leva Locke para uma distância segura. Assim que estão prontos, Georgia lança todos os feitiços de aprimoramento em Ornest, que salta no ar e ataca o dragão. Ele consegue dar alguns golpes, mas sua lança fica presa, o que dá ao dragão a chance de derrubá-lo no chão, enquanto Ornest está indefeso e Yora rapidamente corre para verificar como ele está. Antes que ela possa verificar, o dragão levanta sua garra para atacar, mas Yora a bloqueia com um escudo. Enquanto ela luta para aguentar, Locke finalmente descobre que Alec retornou ao período duradouro. Enquanto Alec invoca múltiplos círculos mágicos para cercar o dragão, Locke fica impressionado ao ver tantos de uma vez, percebendo que Alec é um gênio. No entanto, Kraja lhe diz que seu amigo tem muito mais poder a oferecer. Diante dos olhos de Locke, Alec invoca mais 20 círculos, superando os recordes de gênio mágico dezenas de vezes. O dragão tenta interromper o feitiço de Alec avançando em sua direção, mas Ornest finalmente se levanta e apunhala sua cauda para detê-lo. Com essa distração, ele salta para longe do dragão e Alec finalmente completa seu feitiço. Ele libera um feitiço de raio aprimorado combinado em um só que começa a fritar o dragão vivo. No entanto, ele consegue escapar antes de ser queimado até virar cinzas. Depois de escapar, o dragão abre a boca para atacá-lo, e Ornest diz a Krasia para distraí-lo. Ela imediatamente lança uma chuva de flechas que para o dragão em seu caminho, enquanto Yorja usa um feitiço mágico para prender os membros do dragão. Ornest também ataca o dragão com sua lança, enfraquecendo-o para Alec. Alec aproveita essa chance para criar 4 novos círculos mágicos que cercam o dragão e o selam sob alta pressão. Mesmo sob a pressão do selo, o dragão abre a boca novamente para atacar, e Alec elogia a criatura por permanecer calma sob tanta pressão. Alec possui um feitiço para um momento como este. Foi seu mestre quem lhe ensinou a técnica anos atrás, e desde então, Alec é o único mago capaz de conjurá-la. Ele espera o dragão atacar. Enquanto ele libera um feixe mágico, Alec lança um feitiço de reflexão, enviando o ataque do monstro de volta com força total. De alguma forma, o dragão ainda sobrevive ao seu próprio ataque e começa a carregar outro ataque. No entanto, Alec usa as 4 formações de selo para liberar um inferno escaldante que atinge o corpo do dragão com chamas quentes. Infelizmente para o dragão, Ornest avança para dividir sua cabeça e acabar com ele. Assim que o dragão é derrotado, Alec e Ornest se parabenizam. Georgia e Kraja também se aproximam, provocando seu companheiro de 4º lugar pelo auxílio. Enquanto o grupo ri, Locke se aproxima deles. Elogiando a todos por suas habilidades, ele pergunta a Alec se ele é o mesmo mago da corte real de Galdana que, segundo rumores, havia derrotado a Hydra. Locke pensa que Alec é definitivamente forte o suficiente para derrotar a Hydra, mas Alec revela que foi demitido da corte. Isso choca Locke, mas Alec diz que está bem mesmo depois de perder o emprego. No entanto, Locke lhe diz que na verdade está sentindo pena do Palácio Real, que foi burro o suficiente para expulsar um gênio como ele. Então, Locke começa a importunar Yora, dizendo que Chris a recompensará pela ajuda. Yora observa que ele está desviando sua própria responsabilidade para o líder da equipe, o que Locke ignora descaradamente. Então, ele pede ao grupo algumas poções de recuperação, dizendo que doou todas as poções que tinha para outra pessoa. Depois de ficar sério, ele explica que um de seus membros do grupo ainda está lutando contra um chefe de andar que é ainda mais forte que o dragão que acabaram de derrotar. Krasia pergunta se o dragão que acabaram de lutar era um inimigo normal, mas Locke explica que este andar na verdade tem múltiplos chefes. Ele revela que apenas atraiu o dragão porque parecia mais burro e fácil de enganar para que sua equipe pudesse lutar contra o outro. Kraja admite que Locke é ótimo em causar problemas em todo lugar. Apesar do insulto, Locke tenta flertar com ela descaradamente. Então Ornest espirra uma poção no rosto dele. Enquanto os dois começam a discutir, Kraja pergunta a Locke como é o chefe de andar mais forte. Ele revela que o outro chefe é um necromante usando uma armadura de metal, mas a armadura parece oca por dentro. Enquanto o grupo percebe que a armadura é o corpo real do chefe, Locke aponta que ataques físicos não podem machucá-lo. Então ele se vira para Alec e lhe entrega um artefato. Alec fica confuso, então Locke diz que sabe sobre sua habilidade de usar armas. Alec sorri e elogia a observação aguçada de Locke, ao que Locke responde que ele tem que ficar alerta, já que é um mago de suporte. Depois de elogiar a habilidade de Alec de parecer fraco e intimidante ao mesmo tempo, Locke explica que não pode derrotar um chefe tão poderoso sem o artefato. Enquanto o artefato brilha, ele se expande em uma espada mágica chamada SC Wards, o Estripador do Céu. Ornest se pergunta por que ele está sendo tão prestativo com eles, então ele revela que Locke quer que Alec lute apenas com seus ataques físicos. O grupo fica enfurecido, sabendo que o monstro não pode ser ferido por ataques físicos.
No entanto, Loki sorri maliciosamente, dizendo que desta vez ele provará suas habilidades e ajudará Alec a derrotar o chefe com um plano astuto que tem em mente. Enquanto isso, no 35º andar de uma masmorra, o grupo de Regulus foge de alguns monstros. Regulus pede a Lane para afastar as pragas com sua magia, mas sua varinha falha e não funciona. Frustrado, ele se pergunta por que seus companheiros de equipe são tão inúteis e decide lutar contra os monstros sozinho. No entanto, ele percebe que é inútil quando sua espada ricocheteia inofensivamente na carapaça dura de um monstro. Depois de ser humilhado, Regulus é levantado como um saco de batatas enquanto sua equipe escapa da masmorra. Enquanto é levado, o príncipe se pergunta por que é tão difícil derrotar monstros que ele normalmente pode destruir. Então ele percebe que, desde que demitiu Alec de sua equipe, o desempenho deles piorou de repente. Em vez de dar crédito a Alec por seu bom trabalho, o príncipe culpa Alec por amaldiçoar a equipe deles como vingança. Depois de escapar da masmorra, Regulus pede a um mago chamado Vogan para verificar se há alguma maldição. Assim que Vogan completa seu diagnóstico, ele diz ao príncipe que ele está apenas imaginando coisas. Regulus ainda se recusa a aceitar seu próprio fracasso e culpa Alec por tudo. Ouvindo o nome de Alec, Vogan fica surpreso e sugere que Regulus não consegue passar do 3 rios do andar, porque ele desabilita toda a magia de suporte. Regulus zomba, pensando que magia de suporte é para fracos, e continua se perguntando por que ele é um fracasso tão grande. Vogan aponta que Alec já havia avisado Regulus sobre a restrição mágica no Trizegues do andar, mas o príncipe continua ignorando o nome de Alec. Vogan o lembra de ter algum respeito por Alec, já que ele é o estudante lendário que alcançou o C600 e 800 do andar. Mas o príncipe ri, descartando isso como um monte de rumores. Logo, um mensageiro bate na porta e diz ao príncipe que o rei quer falar com ele imediatamente sobre Alec. Depois de entrar no quarto do rei, Regulus pensa que seu pai também descobriu sobre Alec, mas o rei lhe pergunta se ele conhece Eldas. Vendo a confusão de seu filho, o rei explica que algumas décadas atrás, Eldas foi banido por ousar avisar o rei para mudar como a corte real funcionava. Caso contrário, o reino dele seria destruído por uma calamidade. O rei pensa que Eldas era apenas insano. Regulus concorda que nobres desrespeitosos como ele mereciam ser exilados. Então, o rei revela que depois de banir Eldas da corte, ele entrou na Academia Real como um plebeu e silenciou a todos com suas habilidades incríveis. Depois de se formar como o melhor aluno da academia, Eldas usou outra oportunidade para se tornar o mago da corte e retornar a... Lembrando as estranhas palavras de Eldas, o rei ri, dizendo que ele desapareceu depois disso. Enquanto o rei recorda o aviso de Eldas de que os plebeus não deveriam ser subestimados, ele pergunta a Regulus se ele sabe por que foi enviado para a masmorra. Regulus pensa que é apenas para que ele possa ganhar força e experiência, mas o rei revela que estava apenas testando se as palavras de Eldas eram verdadeiras ou não. O rei pensa que talvez seja a hora de mudar as regras de seu reino e começar a empregar plebeus qualificados em vez de ficar escolhendo seus antecedentes. Enquanto o rei termina sua declaração, Regulus engole em seco e diz que isso mancharia a reputação de sua família se eles dependessem de plebeus. Regulus lembra seu pai que foi ele quem o ensinou a respeitar a nobreza, mas o rei diz que também confiou em Eldas com uma decisão. Dizendo que Alec é a pessoa que lhe causou tanta dor, Regulus implora a seu pai para reconsiderar sua decisão. Mas de repente, um servo mostra a Regulus os remanescentes do relatório escrito de Alec. Quando Regulus lê as anotações, ele vê que elas incluem um guia completo para limpar o 3º andar da masmorra. O rei revela que as anotações são de Alec, e ele não poderia ter coberto todas as estratégias com tanto detalhe sem ter limpado o andar várias vezes. Ao saber disso, o ego inflado de Regulus sofre um grande golpe, e ele se vira silenciosamente para sair. Enquanto o príncipe se afasta, o rei pede a Vogan que cuide de seu filho. Nos corredores do palácio, Regulus se encosta numa parede, pensando por que Alec nunca havia discutido estratégias antes com ele. Lembrando que foi ele quem expulsou Alec sem lhe dar uma chance, o príncipe finalmente admite que o inútil é ele, pensando que Alec provavelmente o achava muito estúpido para discutir estratégias. Ele quebra um vaso com raiva. Em seguida, Regulus pede um favor a Vogan. Enquanto isso, de volta à masmorra, Alec se pergunta como o artefato de Loki o ajudará a derrotar o chefe do andar. Quando Ornis diz a Loki para parar de dar ordens, ele aponta que Alec pode usar sua magia no momento certo. Jorah percebe que Loki está tentando enganar o chefe do andar, fazendo-o pensar que Alec é um espadachim para atacá-lo num ponto fraco. Crandia pensa que eles só vão perder tempo tentando enganar um monstro sem cérebro. Mas Loki revela, ao dizer à equipe que o monstro-chefe pode usar técnicas avançadas de espada, todos ficam sem palavras. Vendo todos tão inquietos, Loki diz a Alec para usar sua espada na maior parte da batalha, mas terminar a luta com magia. Depois que Alec aceita seu plano, Loki se vira para Kraja pedindo ajuda.
Ela não está interessada, mas Loki lhe diz que precisa da mana dela para se teletransportar de qualquer forma. Sabendo que magia de teletransporte é um segredo nacional, Kraja fica chocada. Enquanto Yorha cobre os ouvidos para não se envolver, Loki ri, dizendo que não importa, já que não há espiões na masmorra. De qualquer forma, enquanto o mago descuidado continua rindo, Alec diz a Yorha que, se alguém os questionar, eles culparão tudo em Loki. Enquanto Loki desenha o círculo de teletransporte no chão, Alec se pergunta se podem confiar nele. Yorha lhe diz que, embora Loki não seja honesto sobre tudo, ele ainda é um sujeito confiável. Ela revela que, 2 anos atrás, Loki estava encarregado de uma equipe de busca pela masmorra arcana, e eles retornaram sem nenhuma baixa. Enquanto Alec se sente impressionado, Yorha lembra que o líder do grupo de Loki também é um aventureiro confiável. Com suas palavras, Alec decide confiar nele e chama Ornest, lembrando-o de que raramente tem a chance de usar espadas. Ele diz a Ornest para jogarem como nos velhos tempos. Enquanto eles discutem ao fundo, Loki fica genuinamente surpreso que a equipe esteja se dando tão bem depois de 4 anos separados. Kragel lembra que velhas amizades não se desfazem tão facilmente e aponta que sua própria equipe confia nele o suficiente para lidar com o chefe da masmorra sozinho. De repente, Loki muda o assunto sério e começa a provocar Kredia, que rapidamente cobre sua boca grande. Logo, o portal de teletransporte está pronto, e todos esperam que ele se ative. Loki explica que a magia de teletransporte só pode levá-los a pontos específicos marcados no mapa. Ele avisa ao grupo para permanecerem alertas, pois poderiam enfrentar o chefe final a qualquer momento após o teletransporte. Finalmente, Loki teletransporta todos para perto dos membros de seu grupo, e eles aparecem bem na frente da armadura escura e brilhante. Enquanto o chefe caminha em direção ao grupo de Loki, eles percebem que estão em sérios apuros. O líder da equipe, Rewell, manda Krista de volta para buscar apoio. Enquanto ela parte, sua parceira, Mar-Bell, avança contra o chefe para distraí-lo. Ruel atira uma bola de fogo para ajudá-la, mas o chefe ignora seus ataques e continua atacando. Enquanto Ruel se pergunta como lidar com aquele conjunto de armadura tão problemático, Ornest de repente avança para a batalha. Ele distrai o cavaleiro pela frente, enquanto Alec se esgueira por trás para um ataque surpresa. No entanto, o chefe ainda evita o ataque de Alec e se envolve numa batalha feroz com os dois. Enquanto isso, Loki se reagrupa com Ruel e Mar-Bell, e então os leva junto com Crasha para receber cura. George observa Ornest e Alec continuarem lutando contra o cavaleiro, incapazes de penetrar suas defesas. Enquanto Ornest ataca novamente, o chefe salta para evitar. Desta vez, Ornest pisa no capuz do cavaleiro para impedi-lo de pular, o que dá a Alec a chance de cortar sua cabeça completamente. Enquanto o capacete vazio cai no chão, Alec pensa que venceram a partida, mas de repente, a armadura volta à vida. Alec percebe que é um monstro do Lahan que pode viver sem a cabeça, e Ornus pensa que o chefe dragão que derrotaram era apenas o corcel deste cavaleiro. No entanto, Alec rapidamente percebe que perdeu o chefe de vista, e ele o alcança na velocidade da luz. Enquanto bloqueia o ataque, Alec sente o chefe usando ainda mais poder. Ele pensa que o chefe finalmente está levando a batalha a sério, mas se esqueceu de prestar atenção em seu parceiro, Ornest. Com alguns buffs de poder de Georgia, Ornest ataca o cavaleiro com sua lança, mas ele bloqueia sua investida. Isso dá a Alec a chance de derrubar o cavaleiro, e Ornest lhe pergunta o que ele acha do chefe. Alec lhe diz que a armadura do cavaleiro é muito dura, pensando que até mesmo seus artefatos antigos poderiam quebrar. No entanto, Ornest ainda se sente animado para continuar lutando, já que o chefe é um oponente digno. Perto dali, o cavaleiro recoloca sua cabeça e grita alto, o que distrai Alec e Ornest. Ele usa essa distração para atacar e lançar Alec pelos ares, mas Yoja consegue protegê-lo bem a tempo. Enquanto ela o verifica, Alec diz que está bem. Se ela não o tivesse salvado com suas barreiras, ele teria morrido. Naquele momento, Alec pergunta a Loki quanto tempo mais ele precisa para distrair o Dullahan. Loki responde que ainda precisa de mais 5 minutos. Então Alec bebe uma poção de recuperação para recuperar suas forças. Enquanto isso, Ornus grita para Alec parar de preguiçar enquanto ele luta com o Cavaleiro Negro. Enquanto Alec corre para ajudar seu amigo, Loki chama Yorha para uma tarefa. Enquanto continuam lutando contra o monstro, Ornus diz que Alec finalmente está parecendo um verdadeiro campeão. Ele pensa que depois de encontrá-lo pela primeira vez em 4 anos, Alec sempre tinha uma expressão entediada e passiva no rosto. Isso surpreende Alec, que lhe diz que não é da sua conta, ainda lutando. Ornest se recusa a recuar, dizendo que mesmo que não possa resolver magicamente todos os problemas de Alec, ele ainda quer apoiá-lo como seu amigo. Perto dali, Loki termina de carregar sua magia e um enorme círculo aparece acima deles. Ele ri, dizendo que um monstro com inteligência pode ser facilmente manipulado, mas o cavaleiro aparece instantaneamente diante dele e o atinge no peito. Enquanto correm em sua direção, Alec e Ornest percebem que Loki estava apenas usando um feitiço de ilusão para testar a inteligência do monstro.
Loki provoca o cavaleiro por ser impaciente demais, dizendo que ele caiu direto em sua armadilha. De repente, alguns cristais de gelo envolvem a perna do cavaleiro, impedindo-o de andar corretamente. Vendo os monstros se afastar, Ornos decide atacá-lo, mas pisa num círculo mágico escondido. Loki sorri, já sabendo que ele faria isso, e pede a Krasia para teletransportar Ornest. Aparecendo bem atrás do cavaleiro, Ornest o lança para longe com sua lança. Loki elogia Krasia por aprender o feitiço de teletransporte tão facilmente, enquanto Mar-Bell torce pelo plano bem-sucedido de sua companheira de equipe. Ao sinal de Ornest, ela pula do telhado e ataca o monstro no chão. Ele desvia para a direita, mas só consegue pisar em outra armadilha montada por Loki, que prende ainda mais suas pernas. Enfurecido por todas as armadilhas, o cavaleiro ruge e sobe direto para o telhado da torre. Loki diz a Krasia para se afastar do monstro e o provoca para que se aproxime. Desta vez, o cavaleiro percebe sua armadilha e decide atacar de... No entanto, Loki o bloqueia com sua espada, mas Rywell pensa que não há como ele lutar contra o monstro sozinho. Para apoiar Loki, Yorha lança uma magia de aprimoramento sétuplo, dando-lhe mais algum tempo. De alguma forma, o monstro ainda força Loki a recuar, mas pisa em mais uma armadilha escondida no chão. Enquanto a armadilha se ativa, Yorha libera um feitiço de selo de 3 pontos, que acorrenta o monstro ao local. Enquanto o cavaleiro derruba Loki do telhado, ele grita para Alec acabar com ele. Vendo seu planejamento cuidadoso para preparar o monstro para ele, Alec acena com a cabeça, pronto para desferir o golpe final. Observando Alec preparar seu ataque final, Loki percebe que ele criou ainda mais formações de feitiços do que contra o dragão. Lutando para liberar tanto poder, Alec tropeça, mas se levanta para completar o feitiço. Enquanto o corpo de Alec brilha com energia, mais formações cercam o cavaleiro. Finalmente, Alec libera a poderosa combinação Relâmpago, fazendo o monstro gritar de dor. No entanto, o poderoso cavaleiro rompe seu selo, querendo escapar. Sabendo que esta é sua última chance, Alec se esforça para adicionar mais poder ao feitiço, mas seu corpo cede. Loki percebe que já é insano que Alec tenha usado seu feitiço supremo 2 vezes, então é completamente normal que ele não consiga usar todo o seu poder. Enquanto isso, Alec luta para manter seu feitiço, mas de repente ele se lembra das palavras zombeteiras de Regulus de quando o demitiu. Então ele se lembra da calorosa recepção de sua própria equipe depois, e levanta sua varinha novamente, sem querer decepcioná-los ali. Determinado a deixar seus amigos orgulhosos, Alec avança e entoa um novo feitiço chamado Vajra, que combina todas as suas formações de trovão e libera um dragão gigantesco. Enquanto o resto da equipe observa em choque, Alec se prepara para destruir o Cavaleiro Negro com seu dragão de raios. Logo, o monstro se liberta do selo de Yorha e avança. Alec imediatamente libera seu dragão, que avança e devora a besta de metal, estilhaçando todo o seu corpo em pedaços. Com o chefe derrotado, Alec finalmente desaba no chão. Exausto, ele se sente feliz por poder contar com seus companheiros de equipe para cobri-lo. Mas Georgiou lembra que eles estão ali apenas para se divertir. Honest pensa que o velho Alec finalmente está de volta com força total, mas Krasia diz que ele ainda pode melhorar. Ele ri antes de perguntar a Alec se ele ganhou a aposta desta vez, lembrando-se da aposta de que quem caísse primeiro perdia. Alec fica bravo com Honest por ser tão injusto. Sabendo que Alec estava em desvantagem, Honest decide pegar leve com ele e lhe dar uma punição mais leve. Ele diz a Alec para nunca mais guardar segredos da equipe, dizendo que ele deveria sempre confiar em seus amigos para resolver seus problemas. Vendo a preocupação sincera de seu amigo, lágrimas escorrem pelo rosto de Alec enquanto ele brinca sobre a punição leve. Honest se pergunta se Alec quer realmente sofrer, então ele decide não forçar a sorte. Enquanto Alec se sente grato por amigos tão maravilhosos, Rywell e Mar-Bell se aproximam. Rywell agradece a Alec por salvar a vida de toda a sua equipe. Enquanto ele se apresenta como o líder do grupo, de repente, Mar-Bell surge do nada e beija Alec na bochecha. Enquanto Joja fica com ciúmes, Mar-Bell o agradece pela ajuda para explorar masmorras com seu grupo. Yorha lembra que Alec pertence à equipe dela, enquanto Loki elogia sua incrível performance. Enquanto Loki agradece à equipe por salvar sua vida, Ornest e Krasia começam a intimidá-lo para que lhes dê algo em troca. Sentindo-se pressionado, ele finalmente concorda, perguntando-se por que os dois se unem para intimidá-lo. Então, Loki se vira, pensando que o grupo quer que ele lhes dê uma carta de recomendação. Alec se pergunta o que a carta faria, então Rywell explica que, para ser promovido ao Rank S, todos os grupos Rank A precisam de uma carta de recomendação e aprovação do mestre da guilda. Ele garante a Alec que escreverá a carta de recomendação ele mesmo, e Honest pensa que é uma boa ideia enviar Rywell em vez de Loki. Sentindo-se atacado, Loki pergunta se todos o odeiam tanto, e literalmente cada pessoa acena com a cabeça, rindo de sua miséria.
Assim que a discussão termina, Alec vai até onde derrotou o cavaleiro e pega seu núcleo de monstro. Com o núcleo coletado, o grupo de Hruel se despede e deixa a masmorra. Eles elogiam o Lesson Period por suas habilidades incríveis e todos sorriem, celebrando um trabalho bem feito. Depois o grupo retorna à guilda, onde Alec recebe sua recompensa da atendente da guilda. Ela o despede após elogiar sua performance, e Alec encontra o mestre da guilda, que lhe diz que tem um visitante de Galdana. Enquanto Alec encontra este visitante, ele descobre que é Vogan. Vogan lhe pergunta se ele queria que o príncipe morresse ao esconder suas habilidades dele. No entanto, Alec o lembra que o príncipezinho mimado não o ouviria de qualquer forma, o que silencia Vogan. Então Alec pergunta se o príncipe tem um novo mago da corte. Ele ri e explica que o pirralho mimado foi humilhado no 30º andar da masmorra. Vogan diz que foi contratado para ensinar o príncipe e ser seu guarda-costas, mas se cansou de sua atitude. Percebendo que ele é o guarda-costas do príncipe, Alec imagina que Regulus também deve estar na guilda. Ele pergunta a Vogan onde o príncipe está agora, então ele explica que está na arena da guilda para evitá-lo. Alec lhe pede para levá-lo até lá, já que ele tem algumas coisas para resolver com Regulus. Enquanto os dois descem para a arena subterrânea, Vogan se pergunta por que o príncipe é tão rígido em suas visões sobre a nobreza. Alec pensa que é normal para os nobres agirem como um bando de snobs, e Vogan. Frustrado, isso surpreende Alec, que aponta que ele mesmo é um nobre. No entanto, Vogan diz que não se importa com status sem sentido, e odeia a forma como Regulus pensa. Logo eles entram na arena, onde Alec encontra o príncipe parado numa nuvem de poeira. Enquanto Regulus se vira, ele encara Alec e revela o que o rei lhe disse. Alec fica surpreso que o rei rigoroso realmente queira mudar sua corte, mas Regulus lhe diz que só aceitará a mudança porque seu pai o ordenou. Ele aponta um dedo acusador para Alec, chorando que plebeus humildes não merecem trabalhar com nobres sagrados como ele. Frustrado por ter crescido a vida inteira pensando que era melhor que todos os outros, Regulus começa a gritar e agarra o colarinho de Alec. Enquanto o príncipe derrama lágrimas, dominado pela emoção, Alec admite que não consegue entender seus sentimentos. No entanto, ele diz ao pirralho mimado que a culpa é dele por nunca tê-lo escutado. Regulus fica bravo, mas Alec o afasta dizendo que, se ele o tivesse escutado, não teria sido humilhado na masmorra. Apesar de estar errado, o ego de Regulus o cega, e ele se recusa a ouvir. Ele coloca a mão no peito, que começa a brilhar, e invoca suas armas para desafiar Alec. Regulus diz a Vogan que não acha que o rei esteja certo, e Vogan acena com a cabeça enquanto escuta. O príncipe lhe diz para fazer o rei mudar sua decisão se ele conseguir derrotar Alec e provar a superioridade dos nobres. Após seu anúncio, Regulus avança contra Alec, que bloqueia seus ataques. Alec fica surpreso que Regulus tenha mudado para espadas gêmeas, e o príncipe lhe diz que é apenas um artefato antigo. Ele lembra a Alec que ele mesmo lhe disse para parar de usar uma espada mais pesada. Alec disse a Regulus para mudar para espadas gêmeas menores, já que seriam mais fáceis de manejar com seu corpo mais jovem. Mesmo depois de seguir seu conselho, o príncipe desaba no chão enquanto Alec desvia de seu ataque. Observando a paixão repentina do príncipe, Alec pergunta a Vogan se ele o encorajou a fazer isso. O guarda-costas calmamente diz a Alec que queria que Regulus confirmasse a habilidade de um plebeu com seus próprios olhos, já que ele era teimoso demais para reconhecê-las. Enquanto o príncipe luta para se levantar, Vogan lhe diz para provar sua bravata sobre os nobres com suas ações. Irritado com sua provocação, Regulus tenta atacar novamente, mas Alec o bloqueia mais uma vez. Enquanto o príncipe ataca Alec desesperadamente, Vogan revela que disse ao príncipe que ele ganharia seu respeito se agisse, mesmo que não pudesse provar a si mesmo. Então Regulus carrega um ataque especial para romper as defesas de Alec, mas ele ainda deflete o ataque. Exausto, Regulus percebe que Alec está aprimorando suas próprias habilidades através de magia de suporte. Ele se lembra que enquanto explorava as masmorras com Alec, nunca se cansava porque a magia de suporte o protegia durante ações imprudentes. Em resposta, Alec diz que estava simplesmente cumprindo seu dever, mas Regulus revela que quando foi à masmorra depois de expulsá-lo, ele apanhou todas as vezes. Frustrado por suas repetidas perdas, Regulus finalmente leu as anotações de Alec. Mesmo que isso ferisse seu ego muito inflado, Regulus admite que suas anotações eram perfeitas e completas. Isso deixou Regulus completamente frustrado que Alec pudesse até prever o que ele faria em situações perigosas. Então ele pensou que era um gênio completo. Infelizmente, apesar de reconhecer a habilidade de Alec, Regulus diz que quer derrubá-lo. Ele desafia Alec a levá-lo a sério, então o mago finalmente invoca sua espada. Dessa vez ele fica sério e lembra ao príncipe que pode esmagá-lo completamente. Antes de fazer um movimento, Alec pergunta ao príncipe se o rei realmente pensa que o reino deles precisa mudar.
O príncipe revela que o rei está testando as habilidades de nobres e plebeus, então ele o fez explorar a masmorra para um experimento. Regulus se sente humilhado por ser apenas um projeto de teste para seu pai, e Alec finalmente percebe por que o rei foi tão gentil com ele todos aqueles anos. O príncipe se pergunta se ele está satisfeito, mas Alec lhe diz que antes costumava pensar que desperdiçou todos aqueles anos no palácio. No entanto, se o rei mudou de ideia, significa que seus esforços e as lutas de Eldaz todos aqueles anos atrás não foram em vão. Enquanto Alec anuncia sua felicidade, Regulus fica chocado. Então, Alec finalmente agarra sua espada, pronto para terminar o duelo. De repente, ele aparece diante de Regulus num piscar de olhos e levanta sua espada. Enquanto o príncipe mimado estremece de terror, Alec derruba suas espadas na frente de Vogan. Assim que a poeira baixa, Regulus fica olhando para Alec do chão. Ele pergunta com raiva a Alec por que ele não o atingiu. Perguntando-se se ele o poupou por pena, Regulus diz a Alec porque ele não está mais bravo com ele, lembrando todas as vezes que o humilhou sem motivo. Enquanto o príncipe divaga, Alec o observa em silêncio, enquanto Regulus desaba em lágrimas. O jovem príncipe perde toda a esperança, pensando que seus ideais e sonhos anteriores se tornaram completamente sem sentido. O príncipe se pergunta o que fazer em seguida. Como ele não sabe mais o que é certo, ele pensa que talvez se morresse, seu pai reconsideraria sua decisão em luto. No entanto, com Alec olhando para ele com pena, Regulus pensa que não há saída para ele. Em seu desespero, Regulus pergunta a Alec o que ele deveria fazer em seguida, o que o faz rir. Alec se desculpa por rir, mas diz que nunca esperou que o príncipe de repente lhe pedisse conselhos de vida. Ele explica que a princípio também queria bater em Regulus e se vingar por todo o sofrimento que ele o fez passar. No entanto, com o príncipe chorando e implorando por ajuda, ele não consegue evitar rir do absurdo. Então, para responder a Regulus, Alec diz que não sabe. Como ele está sempre contando com os outros por causa de quão imprevisível a vida pode ser, Alec diz que até ele luta para responder o que deveria fazer em seguida. No entanto, ele diz ao príncipe que não deveria pedir conselhos a outros e deveria tomar suas próprias decisões sobre o que fazer. Ouvindo seu conselho, Regulus se acalma e percebe que deveria responder às suas próprias perguntas. Então ele pede um item a Vogan, então ele entrega o manto do mago da corte ao príncipe. Regulus oferece o manto a Alec, dizendo que o tirou dele injustamente. Naquele momento, Vogan também lhe mostra uma carta do Palácio Real. E Alec pergunta se é uma ordem real. Vogan diz que é, na verdade, um pedido do rei, então Alec se recusa a pegar o manto. Ele diz ao príncipe que não quer deixar seus amigos e nunca mais se tornará um mago da corte. Alec lhe diz para dar ao rei seus mais calorosos cumprimentos. O príncipe joga o manto nele, desistindo de Alec. Regulus se vira para sair, dizendo que ele é um completo perdedor por recusar a bondade do rei. Alec sorri, dizendo que já é um plebeu inútil, então não deve estar perdendo muita coisa. Finalmente, Regulus diz que odeia Alec, e Alec responde que sente o mesmo. Ao ouvi-lo concordar, Regulus parte, desta vez com um sorriso no rosto. Vogan se vira para seguir seu jovem senhor, enquanto Alec ri, sentindo-se finalmente livre de um peso mental. Algum tempo depois, a equipe está relaxando em seu quarto quando Alec pergunta se todos estão livres. Ornest, Crácia e Georgia dizem que tem tempo, então ele lhes pergunta se podem lhe mostrar a cidade. À menção de passear, Ornest de repente sente uma dor de estômago, enquanto Crácia se lembra de que tem algo a fazer. Alec fica chateado, sabendo que eles estão claramente inventando desculpas para não sair com ele. No entanto, eles o ignoram e saem mesmo assim, e Georgia fica envergonhada porque eles estão claramente tentando dar a ela um tempo a sós com Alec. Alec pede a Georgia para sair com ele sozinha, já que ele só quer explorar. Ela fica constrangida com a oferta, mas concorda em lhe mostrar a cidade. Primeiro, Georgia leva Alec à Rua dos Aventureiros, onde eles exploram todo tipo de barracas vendendo equipamentos e itens úteis. Enquanto ela avisa Alec para não ser enganado por produtos falsos, um lojista lhe oferece uma pílula estranha para aumentar seu poder de luta por 10 dias inteiros. Apesar de seu conselho inteligente anterior, Georgia cai em seu golpe óbvio como uma criança enganada por doces. Quando ela está prestes a comprar a pílula, Alec a impede e a afasta da loja do golpista. Ele diz a ela para simplesmente enviar Ornest e Crácia para comprar quaisquer itens de que ela precise. Então Georgia se lembra da última vez que enviou aqueles dois idiotas ao mercado. Em vez do que foi pedido, eles acabaram comprando um monte de mercadorias inúteis com o dinheiro precioso dela. Alec suspira, percebendo que está lidando com as crianças mais espertas do mundo em seu grupo. Então ele nota Georgia segurando uma sacola e se oferece para comprar os suprimentos dele mesmo. Depois que Georgia o agradece pela ajuda, eles entram em um café aconchegante para relaxar um pouco. Enquanto se sentam, Alec pergunta a Georgia por que Ornest e Crácia odeiam tanto Locke. Ela sorri sem jeito e explica que eles tiveram uma briga antes de Ornest conseguir seu artefato antigo.
Georgia pergunta a Alec se ele se lembra do estilo de luta imprudente de Ornest e ele acena com a cabeça. Ela explica que, embora seja selvagem no campo de batalha, Ornest sempre teve o hábito de manter e limpar cuidadosamente sua arma fora do campo. Acontece que a Lesson Period estava explorando uma masmorra 2 anos atrás, quando encontraram um grupo ranqueado A em apuros. Felizmente, Locke e Hywel também vieram ajudar. Assim, eles conseguiram lutar contra o chefe perigoso. No entanto, Ornest se feriu enquanto protegia os membros mais fracos da equipe do chefe do andar, e ele tentou esconder sua lesão enquanto continuavam lutando. Depois que o chefe foi derrotado, ele tentou voltar para casa com sua lesão, mas desmaiou no caminho de volta. Locke e Hywel ajudaram a arrastar Ornest, mas enquanto Locke segurava a lança de Ornest, ele pensou que estava quebrada de tanta luta. Achando a arma inútil, Locke a jogou fora, o que deixou Ornest furioso quando acordou. Georgia acredita que as coisas ainda teriam ficado bem, já que Locke genuinamente se livrou de uma arma que ele supôs estar quebrada. No entanto, ele disse a Ornest que ele se importava demais com um item descartável, o que o enfureceu completamente. Ela explica que desde aquele incidente, Ornest e Locke sempre estiveram em desacordo um com o outro. Alec finalmente entende por que Ornest odeia tanto Locke, mas se pergunta por que Krasia também não gosta dele. Então Georgia lhe diz que Krasia apenas o acha irritante, e ambos riem de seus amigos mesquinhos. Depois de tomar café, os dois voltam para explorar o mercado. Logo, Georgia avista uma rara pulseira élfica que aumenta o poder mágico de uma pessoa. Embora ela realmente queira o acessório, é muito caro para ela. Alex se oferece para pagar e ela fica surpresa que ele gastaria tanto com ela. Ele lhe diz que, como ela é a líder da equipe, isso ajudará a todos se ela ficar mais forte. Vendo seu apoio, Georgia aceita o presente com um grande sorriso. Pelo resto do dia, eles continuam explorando a cidade e suas diferentes atrações. Mais tarde, à noite, eles observam o belo pôr do sol juntos. Georgia pergunta se Alec gosta de Fizzle City, e ele acena com a cabeça dizendo que é muito mais animada que Gueldana. Ao ouvir sobre a cidade imperial, Georgia fica séria e pergunta a Alec se ele pode responder a pergunta dela novamente. Isso o confunde, então ela revela que desde que o pediu para se juntar novamente ao grupo, sentiu-se culpada pensando que havia roubado seu trabalho como mago da corte. Georgia se pergunta se ele está feliz em estar com o grupo deles, ou se ele se sente forçado a acompanhá-los. Ele diz que, embora tenha alguns assuntos inacabados em Gueldana, seus objetivos mudaram para ajudar seu grupo a se tornar o mais forte do mundo. Ao ouvir isso, Georgia se emociona e lhe diz que nunca mais permitirá que ele desista. Alex sorri, mas ela brinca que enviará Ornest atrás dele se ele desobedecer. Enquanto ambos se animam, Georgia se sente feliz por Alec ter lhe contado sobre seus sentimentos mais íntimos. No entanto, ele de repente fica sério e diz a Georgia que também quer ouvir os verdadeiros sentimentos dela. Ela fica chocada e instantaneamente assume que ele está confessando seu amor por ela. Mas Alec então explica que Ornest o pressionou para falar sobre suas preocupações com a equipe, e é por isso que ele se abriu com ela. Percebendo que acabou de ser enganada, Georgia cora loucamente, e Alec se pergunta por que ela está tão envergonhada. No dia seguinte, Alec está dormindo pacificamente em sua cama quando Ornest puxa seus lençóis. Percebendo um livro ao lado dele, Ornest se pergunta se Alec ficou acordado a noite toda lendo. Ele acena com a cabeça, dizendo que é importante manter-se atualizado, mas Ornest lhe diz para ajustar seu horário de sono. Então, ele joga as roupas de Alec no rosto dele e lhe diz para se preparar para o dia. Finalmente sentindo-se revigorado, Alec pergunta a Ornest se eles deveriam fazer sua rotina usual, e Ornest concorda animadamente. Depois de se vestirem, ambos os garotos saem para lutar com suas espadas. Observando-os lutar, Georgia se pergunta por que eles nunca tiram um tempo para relaxar. Ela avisa os garotos para irem com calma, mas eles a ignoram e continuam a todo vapor. Alec aponta que perdeu 4 anos valiosos de luta, então precisa preencher a lacuna de experiência entre ele e seus companheiros de equipe. De repente, Ornest derruba sua espada e levanta sua própria lâmina para finalizá-lo. Alec consegue contra-atacar, mas sua espada quebra no processo. Ornest admite relutantemente que, embora Alec não tenha experiência, seus reflexos são insanos. Alec então aponta que Ornest também conseguiu bloquear todos os seus ataques. Quando Alec diz que planejava vencê-lo na luta, Ornest ri, e lhe diz que não há como ele jamais conseguiria derrotá-lo. Então, ele puxa sua lança e diz a Alec para usar sua espada artefato para uma batalha real. Felizmente, Georgia impede os garotos antes que eles se machuquem na estúpida partida de treino. De repente, Locke aparece e zomba da equipe por treinar tão duro, então oferece alguns de seus próprios conselhos de especialista. Naturalmente, todos o ignoram e partem para explorar a masmorra. Locke sorri e lhes diz que deveriam tratá-lo melhor, já que ele acabou de conseguir a promoção deles para o Rank S. Isso choca a todos, e Georgia rapidamente tenta pegar o certificado de promoção dele. No entanto, Locke a mantém fora de seu alcance, dizendo que só a entregará se Ornest se desculpar com ele.
Enquanto Locke começa a rir da miséria de Ornest, Krasia lhe dá um tapa na cabeça por sua atitude infantil. Então ela mesma entrega a carta a Georgia, e Reuel parabeniza a Lasting Period por alcançar o status de Rank S. Depois de pegar a carta, Georgia pula de alegria, sentindo que deu um passo mais perto de realizar seu sonho. Então Krasia lembra Alec que, após alcançar o Rank S, ele agora está qualificado para explorar a lendária masmorra arcana. Alec se pergunta por que ela é tão especial. Então Reuel explica que a masmorra arcana é ainda mais difícil do que o nível 64 que eles experimentaram da última vez. Alec fica surpreso ao saber disso. Então Reuel se oferece para lhe dar dicas sobre como explorar a nova masmorra. Krasia explica que eles ainda estão em dívida com a equipe dele por salvar suas vidas, então estão dispostos a ajudá-lo sempre que ele precisar. De repente, Locke invade a conversa e tenta flertar com Georgia e Krasia. No entanto, elas apenas fingem que ele se ofereceu para pagar um banquete para todos pela promoção, e os garotos ficam animados para comer. Sentindo-se nervoso, Locke tenta agir como se tivesse que cancelar o plano para uma reunião urgente da equipe. Infelizmente para ele, Krasia o desmascara e diz a todos que não há reuniões, então Locke é arrastado para pagar pelas refeições deles. Pouco tempo depois, todos se acomodam no restaurante e Reuel inicia a celebração com um brinde. Enquanto come, Alec ainda sente descrença por estar em um grupo ranqueado S. Ornest o nota murmurando e se pergunta se Alec pensa que não merece o rank sem tê-lo conquistado. Ele fica bravo e diz a Alec para parar de se sentir um impostor, mas Alec o tranquiliza dizendo que não está pensando assim. Então Ornest declara que a promoção é apenas o começo de sua jornada para se tornarem os mais fortes do mundo e avisa a Alec que o espancará se ele tentar agir como um estorvo agora. Com sua declaração apaixonada, todos ficam ainda mais animados. Enquanto começam a pedir mais comida, Locke grita que seu cartão de crédito está mostrando números negativos. Mais tarde naquela noite, Georgia fica cansada de tanta celebração. Krasia acredita que Alec é a razão de sua felicidade. De repente, a recepcionista da guilda sai e diz a Krasia que tem um paciente que precisa de ajuda urgente. Krasia a segue para dentro e cura o paciente, e a recepcionista agradece pela ajuda. Percebendo muitos outros aventureiros feridos na sala, Krasia se pergunta como tantas pessoas se machucaram. A recepcionista explica que, recentemente, um grupo criminoso chamado Guilda das Sombras tem atacado aventureiros. Nesse momento, Leviu entra na sala com outro grupo de aventureiros feridos e traz Krasia junto, explicando que essa garota é Olivia da Nameless. Ele a deixa para lidar com a situação, e Krasia começa a verificar as feridas de Olivia. Percebendo as grandes cicatrizes em seu corpo, ela se pergunta se Olivia foi atacada pelo espadachim de Melee. Enquanto Krasia pensa em deixar a garota descansar, ela de repente acorda e pergunta onde está. Krasia lhe diz que ela está na guilda. Como o mestre da guilda a trouxe para tratamento, Krasia pergunta a Olivia o que aconteceu com ela na masmorra, e ela fica brava ao se lembrar de um traidor. Confusa, Krasia pergunta de quem ela está falando, mas Olivia se levanta para encontrar a pessoa que a traiu. Krasia lhe diz para se deitar, já que seu corpo não aguenta, mas Olivia pensa que ainda pode lutar com alguma cura rápida. No entanto, Krasia recusa-se teimosamente e lhe diz que, se ela continuar se esforçando com essas lesões, acabará destruindo seu corpo. Irritada, Olivia lhe diz que ela não consegue entender como ela se sente, mas ela cai de volta na cama de exaustão. Enquanto ela adormece, Krasia começa a limpar suas feridas com um pano úmido. Percebendo todas as cicatrizes em seu corpo, ela percebe que Olivia também tem muitas lesões antigas de inúmeras batalhas. Olivia é uma das melhores espadachins do reino, então Krasia se pergunta quem poderia ter feito isso com ela. Finalmente, ela lança um feitiço de cura para ajudá-la a se recuperar mais rápido. Depois de tanto esforço, Krasia adormece ao lado da cama e fica com Olivia até de manhã. Enquanto isso, Alec lê um livro sobre a masmorra arcana para fazer algumas pesquisas. De repente, um garoto sentado à sua frente interrompe sua leitura. Alec se pergunta por que o garoto sabe seu nome, mas ele simplesmente pede a Alec para comprar um sorvete primeiro. Enquanto se sentam na sorveteria, Alec observa o pequeno garoto devorar todo o estoque deles. Ele lembra o garoto de se apresentar, então ele revela que seu nome é Luog, do grupo ranqueado S, Nameless. Luog explica que queria falar sobre Alec porque estava curioso sobre o quanto ele havia ficado mais forte. Alec pergunta o que ele pensa dele, e Luog lhe diz que ele é o substituto perfeito. Alec fica confuso, mas o garoto alegre o convida para se juntar à sua equipe para a próxima viagem à masmorra do labirinto. No dia seguinte, Krasia entra no quarto de Olivia para tratar suas lesões, apenas para encontrá-la balançando sua espada na cama como uma maníaca. Ela pergunta a Leviul por que ele não a impediu, então ele diz que a cabeça dura não o ouviria. Ele também se sente frustrado porque Olivia não está falando sobre a Guilda das Sombras, então Krasia tenta acalmá-la.
Depois que Olivia finalmente para, Leviu lhe pede informações sobre a Guilda das Sombras. Ela ainda se recusa a falar antes de reclamar para Kraja que não consegue usar as pernas. Enquanto isso, Leviu fica bravo com Olivia por desrespeitá-lo tanto, mas Kraja simplesmente o expulsa do quarto para que ela possa trocar suas ataduras. Assim que ele sai, Kraja usa sua magia de cura e enfaixa as pernas de Olivia, dizendo-lhe que ela poderá se mover novamente depois de mais um pouco de descanso. Olivia se pergunta por que Kraja não está lhe pedindo informações, e Kraja explica que não quer deixá-la desconfortável. Olivia a elogia por sua integridade. Enquanto Kraja humildemente aceita seu elogio, Olivia de repente se desculpa com ela, sentindo-se mal por tê-la tratado com dureza antes. De repente, Kraja coloca a mão na testa de Olivia e lhe dá um beijo, deixando-a envergonhada. Kraja explica que estava apenas tentando um tipo diferente de cura para reduzir o estresse dela, o que surpreende Olivia. Sua ação reconfortante lembra Olivia de sua infância, quando sua mãe beijava sua testa para acalmá-la do choro. Recordando a terna memória, Olivia chama por sua mãe, o que pega Kraja de surpresa. Então, ela diz a Kraja que está com sede, então ela serve um pouco de chá para ela. Depois disso, Olivia de repente se lembra que está com fome, então Kraja sai para buscar comida para ela. Enquanto isso, Alec diz a Georgia e Ornest que Luorg quer fazer parceria com eles. Ornest diz a Alec que ele foi enganado pela aparência inocente de Luorg, porque Luorg é na verdade muito mais velho do que parece. Isso confunde Alec, então Georgia revela que Luorg é um elfo que pode viver por tempos extremamente longos. Então Ornest pergunta a Alec sobre os detalhes do labirinto, então ele se lembra que a equipe de Luorg estava indo para o nível 72, que é o penúltimo andar do labirinto. Luorg na verdade queria derrubar rapidamente o chefe do andar e focar no nível final, onde ele precisava da ajuda de Alec. Como recompensa, ele até se ofereceu para deixar o grupo de Alec pegar o núcleo da masmorra. Luorg explicou que seu próprio grupo estava muito ocupado buscando vingança contra a Guilda das Sombras, e é por isso que ele precisava de sua ajuda. Depois de explicar isso, Luorg deu a Alec o núcleo do 72º andar como um adiantamento e partiu. No entanto, Ornest pensa que uma recompensa tão gratuita parece boa demais para ser verdade, então Luorg provavelmente está tentando armar uma armadilha para eles. Georgia não acha que o líder de um grupo tão prestigioso os enganaria, mas Ornest decide confirmar com Olivia, já que ela também é membro. Jojo lembra que Olivia está ferida, mas Ornest se sente confiante de que ela já se recuperou com a cura de Kraja. Enquanto caminham em direção à guilda, Ornest se pergunta como uma lutadora de rank S como Olivia foi ferida pela insignificante Guilda das Sombras. De repente, a recepcionista Misha sai correndo. Georgia pergunta o que há de errado, então ela explica que algo ruim aconteceu com Kraja. Enquanto eles entram, encontram Kraja mancando, apoiando-se nas paredes. Ao ver Alec, ela desaba em seus braços e explica que foi drogada. Georgia e Ornest também vêm correndo, então ela lhes diz que está bem, mas Olivia escapou de seu quarto. Kraja pensa que ela foi para o labirinto, mas Ornest não se importa com o que acontece com ela. Irritada, Kraja lembra que Olivia ainda não se recuperou de suas lesões, e a Guilda das Sombras ainda está dentro da masmorra. Ornest ainda pensa que não há como uma guerreira de rank S ser ferida pela mais fraca Guilda das Sombras, e diz a Kraja para relaxar. No entanto, ela se lembra das palavras de Olivia sobre um traidor. Então ela pensa que a guilda pode estar escondendo alguém perigoso que poderia machucá-la. Sentindo-se culpada por Olivia estar em perigo porque ela curou sua perna, Kraja sai e diz que a ajudará sozinha. Quando ela deixa a guilda, encontra Alec e Georgia esperando por ela. Eles lhe dizem que, não importa o que aconteça, não deixarão sua amiga enfrentar seus problemas sozinha. Enquanto Kraja se sente surpresa, Ornest também sai e diz calmamente que não se importa em procurar Olivia por fora. Kraja o provoca sobre sua indiferença anterior, então ele fica bravo e lhe diz para calar a boca. Juntos, todos eles partem para a masmorra do labirinto. Ao chegarem, Georgia diz a Alec que o labirinto está cheio de armadilhas de teletransporte. De repente, Marbel aparece do nada e avisa Alec que ele poderia se perder, e engancha o braço dela no dele. Claro, Georgia fica ofendida, então Marbel diz que estava apenas brincando. Então explica que ela também veio resgatar Olivia depois de saber que ela havia escapado, mas já era tarde demais. Ela também revela que Luorg a pediu para explorar o labirinto com eles. Então Ornest percebe que ela está agindo como substituta de Olivia. Marbel acena com a cabeça, dizendo orgulhosamente que ela também é uma espadachim de rank S. Então ela começa a flertar com Alec novamente, então Georgia a afasta. Ela afirma que a equipe deles não precisa da ajuda de ninguém, já que já tem uma sinergia tão boa entre si. Georgia também aponta que Nameless era apenas um grupo formado por indivíduos aleatórios, mas eles não podem fazer isso pela Lasting Period. Isso confunde Alec. Então Ornest explica que Nameless é um grupo apenas no nome, pois os membros não se importam uns com os outros. Por isso, eles só se reúnem para explorar masmorras, mantendo distância no resto do tempo.
Marbel concorda, pensando que Olivia se encaixa na descrição fria de um membro Nameless. No entanto, ela pensa que Olivia é uma garota gentil na realidade. Relembrando uma época em que estava treinando, Marbel perguntou a Olivia se ela queria ser amiga, mas ela disse que só gostava de explorar masmorras. Então, Marbel pensou em fazer dupla com ela para uma masmorra, e Olivia realmente apareceu para explorá-la com ela no dia seguinte. Enquanto Alec e Georgia sentem pena de Olivia, Marbel pede para ir com eles novamente. Georgia ainda recusa, e lhe diz para informar o mestre da guilda que eles estão indo para o labirinto. Ela finalmente concorda em partir, mas diz ao grupo que Olivia está com muita dor agora. Depois de pedir que ajudassem Olivia, Marbel deixa a masmorra. Enquanto Ornest dá a Alec uma arma secreta, ele o avisa para não quebrar a arma. Assim que entram na masmorra, Krasia começa a montar um círculo de teletransporte, o que deixa Ornest impaciente. Georgia lhe diz para deixá-la terminar, já que os selos permitiriam que eles se teletransportassem de volta para a Quintrada se algum dia se perdessem na masmorra. Então, Ornest de repente começa a provocar Krasia por estar tão calma, lembrando-a de como ela estava chorando de volta na guilda. Irritada, ela chuta o Brutamontes direto no rosto, o que o faz voar alguns metros. Enquanto Ornest aterrissa no chão, uma armadilha de teletransporte é ativada. Então Alec tenta agarrá-lo. No entanto, ele também pisa em uma armadilha, então ambos os garotos são imediatamente teletransportados para outro andar. Enquanto Alec abre os olhos, ele se vê cercado por um monte de monstros. Reagindo rapidamente, ele começa a eliminá-los com seu raio, mas os monstros continuam surgindo. De repente, Krasia aparece e elimina um monstro, dizendo que a arma secreta deles é uma grande ajuda. Alec olha para o anel de Mobius, então Krasia lhe diz que ele limita o quão longe seus usuários podem ir um do outro. Ele se sente aliviado, pois não pode se separar de Krasia com este anel, mas se preocupa com Georgia. Krasia começa a provocá-lo por estar tão preocupado com Georgia e pergunta se ele não quer explorar a masmorra com ela. Alec fica constrangido, e ela finalmente para e lhe diz que Georgia ficará bem com Ornest ao lado dela. Então, enquanto ambos se aprofundam na masmorra, Krasia reclama que Alec a teletransportou para a sala com o pior cheiro de todos. No caminho, eles encontram outra horda de monstros, mas Krasia e Alec os eliminam rapidamente e com eficiência. Ele a elogia por ser tão boa com a espada, mesmo sendo uma arqueira. Então ela explica que só não queria que Ornas a chamasse de um fardo. Depois de derrotar a horda de monstros, eles começam a se mover novamente, e Krasis lembra a Alec o quão bom ele é com sua própria arma. Ela observa que ele não consegue lutar tão bem sem usar magia de suporte, e Alec ri, já que seu segredo foi revelado. Kraia diz que não há como ele esconder sua magia de suporte sem atingir o nível de Yoha, mas ele pensa que não há como ele se igualar a ela. Logo, Alex para de correr, o que confunde Krasia, que olha para uma bandagem ensanguentada ali perto. Ele pensa que estão se aproximando da localização de Olivia. Enquanto isso, Georgia e Ornest fogem de um exército massivo de monstros. Georgia pergunta a Ornis por que ele achou que abrir uma porta aleatória era uma boa ideia. Então ele diz que simplesmente adora mistérios. Para ajudá-los a lutar contra os monstros, Georgia cria uma plataforma gigante de terra, que lhes dá a vantagem do terreno elevado. Ornis aproveita essa chance para ir direto ao maior monstro, e Georgia observa que ele está usando muita energia. Para aumentar sua resistência, ela lança sua magia de suporte, o que permite a Ornos perfurar diretamente o exército gigante e cortar a cabeça de seu líder. Depois que o chefe morre, o resto dos monstros fica aterrorizado e foge. Yoha elogia Ornest por seu desempenho incrível, mas ele diz a ela que deveria dar esse elogio a Alec. Ornest pensa que Alec precisa do elogio para aumentar sua confiança, mas Marbel pode estar dando a ele o suficiente. De repente, eles se deparam com um monstro feroz, despedaçado por um único golpe. Georgia percebe que é, na verdade, o cadáver do chefe do andar e se pergunta quem poderia tê-lo derrotado tão facilmente. Ornest sorri, convencido de que este é definitivamente o trabalho da mestra da lâmina, Melia. Em outra parte da masmorra, um homem da Guilda das Sombras, chamado Glória, elogia Melia por sua força. No entanto, ele pensa que Melia derrotar Olivia é um feito muito maior do que derrubar um chefe de andar. Melia explica que conhece Olivia, então poderia prever facilmente seus movimentos. Glória acena com a cabeça, entendendo a razão pela qual Olivia ficou tão chocada depois de ver Melia. Então ele se pergunta por que ele a traiu, apesar de conhecê-la tão bem. Então Melia lhe diz que tem suas próprias razões. Ele diz a Glória que seus interesses são semelhantes aos dos superiores da Guilda das Sombras, mas ele tem um objetivo pessoal. Glória fica curioso, então Melia lhe diz que está entediado de ser tão forte. Ao se juntar à Guilda das Sombras, ele quer experimentar algo que aumentaria ainda mais seu poder. Glória pensa que Melia está muito focado em força, mas ele ignora seu desejo estranho. Então, alguns de seus subordinados o informam que outra equipe está explorando a masmorra, então ele se pergunta se são da Sem Nome.
Seu subordinado diz que não conseguiu confirmar a identidade deles. Então Méliès espera que a pessoa que ele procura esteja entre eles. Glória fica intrigado com esse indivíduo misterioso, mas ele simplesmente ordena que seus subordinados acabem com a equipe rapidamente. Animado, o homem toma uma pílula estranha, pronto para sair. Em outro lugar, Kraja e Alec finalmente encontram Olivia sentada em um canto. Ela fica surpresa por estarem ali e pede a Kraja para curá-la novamente. Dessa vez, Kraja recusa, sabendo que Olivia simplesmente fugiria se ela o fizesse. Então, Olivia pede a Alec para curá-la, mas ele explica que não pode usar magia de cura. Ele diz a Olivia que Kraja só quer o melhor para ela, e é por isso que ela correu para a masmorra para salvá-la. No entanto, Olivia não quer que Kraja se machuque, então ela se levanta e vai embora. Ao sair, ela pede desculpas a Kraja por drogá-la e por não poder retribuir seu favor. De repente, Kraja se vira, dizendo que todos os espadachins são iguais. Ela diz a Alec para parar Olivia e declara firmemente que não irá embora sem saber por que ela continua voltando para a masmorra. Olivia diz a ela que está ali para resolver uma rixa pessoal, que não envolve a Guilda das Sombras. Então, Alec a lembra que Marbel também está preocupado com ela. Mas Olivia se recusa a ceder. Ela lhes diz que está visitando a masmorra para encontrar seu mestre, que matou sua mãe. Enquanto Alec e Kraja ficam sem palavras com a notícia, Olivia caminha em direção a um círculo de teletransporte e os avisa para ficarem fora do seu caminho. Kraja rapidamente a persegue e todos acabam se teletransportando juntos para um andar cheio de feras gigantes. Sabendo que estão presos, Alec corre para a horda de monstros para lutar e sair. Olivia também começa a sacar sua espada para segui-lo, mas Kregia a impede. Depois de curar Olivia, ela explica que criará um círculo de teletransporte para escapar, já que Alec não pode derrotar todos os monstros sozinho. Seu cuidado traz um sorriso ao rosto de Olivia e ela pula para lutar com Alec. Enquanto ambos seguram os monstros, Kraja carrega seu feitiço de teletransporte. Enquanto a luta continua, um monstro ciclope tenta atingir Alec. Ele desvia facilmente do ataque antes de atacar as costas do monstro. No entanto, ele o ignora facilmente e ataca Alec novamente. Enquanto os monstros o encurralam, de repente, Olivia corta suas cabeças. Alec fica chocado, pois nem conseguiu vê-la sacar a espada, e ela lhe diz que ele ainda é muito inexperiente em lidar com monstros mais difíceis. Logo, Kraja completa seu círculo e chama Alec, mas de repente sua formação mágica desaparece. Enquanto Alec percebe que deve haver um comedor de magia na masmorra, ainda mais deles entram na sala. Enfrentando os monstros, Olivia e Alec ficam juntos antes que ela avance e mate um monstro com facilidade. Observando-a fatiar e picar todo o grupo, Alec nota que a espada de Olivia é silenciosa e mortal, ao contrário do estilo de luta ousado e chamativo de Ornest, determinado a não parecer inferior. Ele avança e mata alguns monstros ele mesmo. Olivia elogia a força e a espada de Alec, mas ela lhe diz que sua técnica é muito pouco refinada, enquanto Olivia aconselha Alec a parar de depender apenas da força bruta e deixar que ela se mova com um fluxo natural. Kraja procura o monstro supressor de magia da masmorra. Perto dali, Olivia e Alec sabem que não há fim para os monstros. Então Olivia pergunta a Kraja se ela poderia encontrar o comedor de magia. Kraja diz a ela que o monstro está por perto, mas está cercado por uma grande multidão. Apesar do perigo, Olivia corre direto para a horda de monstros e começa a atacá-los. Para protegê-la do resto deles, Alec tenta distrair os outros monstros na sala. Enquanto ele corre, um monstro voador o ataca por cima, mas Alec o bloqueia antes de mandá-lo de volta. No entanto, o monstro persistente continua atacando-o repetidamente, então ele o leva direto para um grande ciclope. Embora o pássaro mate facilmente o ciclope, ele mantém seus olhos fixos em Alec. Enquanto isso, Olivia se aproxima cada vez mais do monstro comedor de magia antes de finalmente derrotá-lo e quebrar seu artefato. Então, Olivia alerta Kraja sobre a derrota do monstro, então ela carrega outro círculo de teletransporte. Assim que termina, ela chama Alec novamente, então ele carrega um raio de poder máximo que frita todos os monstros que o incomodam. Depois de derrotar os monstros, Alec volta para Kraja enquanto ela espera Olivia se juntar a eles. Finalmente, Olivia atravessa a horda interminável de monstros e agarra a mão de Alec, então Kraja os teletransporta para longe da perigosa casa de monstros. Quando estão fora de perigo, Olivia pergunta a Alec por que ele nunca lhe contou sobre suas habilidades mágicas. Ele a lembra que já havia mencionado, mas Olivia lhe diz que nenhum mágico simplesmente correria para uma horda de monstros com uma espada. Embora se sinta envergonhada por repreendê-lo como uma veterana, ela agradece a Alec por ajudá-la a escapar da sala mortal. Ele lhe diz que considerará seu conselho de qualquer maneira. Antes de perguntar a Kraja se ela está feliz por terem conseguido sair também, ela lhe diz que ele está levando a situação muito levianamente, lembrando-o de que as feridas de Olivia ainda não cicatrizaram. Kraja avisa que se ela continuar lutando assim, suas velhas feridas se reabrirão. Então, ela repete as palavras odiosas de Olivia sobre o traidor que a feriu, e pergunta a ela quem foi.
Olivia explica que sua mãe era uma aventureira que morreu durante sua infância, então ela ficou completamente sozinha. Durante esse período difícil, um homem gentil chamado Melia a confortou e a adotou como sua filha. Depois, Melia treinou Olivia como espadachim e transmitiu a ela todas as suas técnicas ocultas. Embora Olivia ainda desmoronasse com a dor de perder a mãe, ela tinha as memórias e experiências para confortá-la. Durante seu treinamento, Olivia começou a admirar seu mestre por sua incrível habilidade e ensinamentos. Anos depois, quando Olivia havia se tornado uma poderosa espadachim, ela perguntou a Melia se havia se tornado forte. Ele acenou com a cabeça, dizendo que seu crescimento havia excedido suas maiores expectativas. Antes de sacar sua espada ensanguentada, Olivia estava muito chocada no momento para reagir. Então Melia a deixou com um enorme corte nas costas. Enquanto ela sangrava no chão da masmorra, ele lhe disse que era de fato a mesma pessoa que assassinou sua mãe. Com essa notícia, Melia deixou Olivia para morrer sozinha, e ela sentiu como se tivesse perdido tudo. No presente, Olivia se sente completamente traída, porque Melia a enganou para admirá-lo, embora ele tenha tirado tudo dela. Então, ela se vira e mostra a Alec e Krasia a enorme cicatriz em suas costas. Ela pensa que com aquele golpe de espada, Melia não apenas tirou sua confiança, mas também todas as boas memórias que ela havia formado com ele. Agora ela pensa que realmente não tem nada, exceto a cicatriz zombeteira em suas costas. Vendo-a tão chateada, Alec coloca sua jaqueta nas costas dela para cobrir, e diz a ela que ele costumava se sentir da mesma maneira há algum tempo. Alec diz a ela que, embora ele também sentisse que havia perdido tudo, seus amigos o lembraram que não era o caso. Ao ouvir isso, Olivia diz que não precisa de amigos, mas Alec lhe diz que Liog também está tentando se vingar de Melia por ela. Enquanto Olivia finalmente se cala, Krasia se aproxima dela, dizendo que havia notado muitas outras contusões em seu corpo enquanto a tratava. Embora Krasia não possa curar suas velhas feridas, ela diz a Olivia que estará sempre pronta para ajudá-la se ela se machucar no futuro. Pensando em suas palavras, Olivia cerra o punho, sabendo que Leeward e Marble também estavam tentando ajudá-la. Infelizmente, Olivia pensa que Leeward e Marble estão subestimando a força de Melia. Ela pensa que não há como eles se vingarem dele, então Alec lhe diz que ele e Krasia lutarão com ela, em vez de Leeward e Marble. Dominada pelo apoio deles, ela começa a chorar. Então Krasia beija sua testa para acalmá-la. Enquanto Olivia para de chorar, em outro lugar na masmorra, Ornest reclama de todas as armadilhas com as quais ele tem lidado. Embora Georgia aponte que a maioria das armadilhas foi ativada por causa das próprias ações de Ornest, ela pensa que eles ainda precisam ter cuidado, já que alguém já derrotou o chefe de nível. Enquanto ela se sente preocupada com Alec e Krasia, Ornest pensa que Melia provavelmente já está no último andar. Ele explica que Melia provavelmente não atacará Alec e Krasia, e Georgia se acalma. Então, Ornest a surpreende pegando seu boné e diz a ela para ficar quieta. Perto dali, enquanto os membros da Guilda das Sombras avançam pela masmorra, seu líder come um núcleo de masmorra. Logo, Georgia e Ornest os confrontam, pensando que são eles que atacaram Olivia. Vendo os dois, o líder percebe que eles podem ser alvos valiosos, e diz à sua equipe para atacar. No entanto, todos eles são humilhados 2 segundos depois, quando Ornis os derrota e os amarra. Ele pergunta ao líder quais são os objetivos da Guilda das Sombras, mas ele se recusa a falar, então Yorha coloca uma corrente de veneno em seu pescoço. As correntes fortes forçam o homem a falar, e ele admite que estava atrás do núcleo da masmorra do último andar. Então, Yorha pergunta a ele se ele conhece Melia, e o homem acena com a cabeça, dizendo que sua força está em um nível completamente diferente. Sabendo que os caras da Guilda das Sombras não representam uma ameaça real, Ornest diz a Georgia que eles devem seguir em frente e se reagrupar com Alec. Enquanto os dois planejam sair da masmorra, o homem diz a Ornest que não comeu um núcleo de masmorra apenas para exibição. Enquanto Ornest está confuso, Georgia sente um som estranho vindo da masmorra, mas ela é incapaz de localizar a fonte. Ela diz a ele para se acalmar, mas de repente, a sala inteira começa a tremer ao redor deles. No chão, o homem diz a Ornest que o corpo lhe deu o poder de controlar a masmorra. De repente, um tremor percorre o chão que atinge Yorha, abrindo um enorme abismo no chão. Enquanto os outros membros da Guilda das Sombras caem pelo abismo, seu líder pega Yorha e a leva embora. Sentindo-se sortudo por ter um alvo tão especial, o líder corre para o andar final e diz a Ornus para enfrentá-lo nas profundezas mais profundas da masmorra. Enquanto isso, Olivia fica surpresa ao saber que Alec costumava ser o mago da corte imperial de Dieldana. Ele explica que, embora fosse o mago da corte, na verdade aprendeu toda a magia que conhece durante a infância. Como Alec perdeu os pais muito jovem, ele não tinha muito o que fazer, exceto praticar. Enquanto Olivia pensa que Alec é mais adequado para a aventura do que para ser um mago da corte, Krasia para de andar. Ela explica que quando entraram na masmorra, Georgia fez um acordo com ela para se encontrarem neste local.
Se eles se separassem, já que ela não está em lugar nenhum, Kraja pensa que Georgia deve estar em algum problema. De repente, eles notam um abismo gigante perto da sala e se perguntam o que aconteceu. Vendo algo no abismo, Olivia pula e pega o boné de Georgia, que Alec reconhece imediatamente. Enquanto isso, Georgia acorda com a Guilda das Sombras e pergunta por que não a mataram. Gloria diz a ela que é para ser um segredo e a provoca por fazer perguntas como se estivesse no controle. Perto dali, Melia diz a Gloria para parar de brincar, mas ele diz que estava apenas brincando. Nesse momento, Ornest pula na sala e esmaga o comedor de núcleos, e Gloria se levanta para lutar contra ele. Enquanto luta contra Ornest, Gloria diz ao amigo para ir embora. Chocado que Ornest pudesse encontrá-lo, o comedor de núcleos percebe que é por causa das pulseiras que os dois estão usando. Enquanto ele tira a pulseira de Georgia, Ornest pergunta por que ele estava tão animado para capturá-la. O comedor de núcleos se recusa a responder. Ele nocauteia Georgia e a carrega. Ornest avisa o homem selvagem que o fará em pedaços se ele tocar em sua amiga, mas ele o ignora e foge com Melia. Enquanto isso, Gloria impede Ornest de persegui-los e diz que ele é muito forte para ser facilmente derrotado. Enquanto a luta continua, Ornest nota que a espada forte de Gloria não é um verdadeiro artefato. Confiante em sua lança, ele facilmente estilhaça a espada de Gloria e perfura seu estômago. Enquanto o homem gravemente ferido cai no chão, Ornis se vira para perseguir Melia. No entanto, Gloria de repente começa a gritar como um maníaco. Enquanto chora por perder tanto sangue, ele diz a Ornis que Melia é um homem cruel por empurrá-lo para uma missão tão perigosa. Enquanto Gloria jura matar a todos, Ornest se vira para acabar com ele. No entanto, ele levanta as mãos no ar e invoca o poder de um demônio, que absorve seu sangue e cura sua ferida. Então, a espada de Gloria também se regenera com o novo poder, e com um brilho perigoso nos olhos, ele avisa educadamente a Ornest que está prestes a acabar com sua vida. Embora Ornest esteja surpreso que Gloria possa regenerar seu corpo usando seu próprio sangue, ele ainda pensa que pode vencê-lo, desde que o machuque o suficiente. Depois de atacá-lo, Ornest perfura o corpo de Gloria com sua lança mais uma vez. No entanto, Gloria apenas ri e puxa sua lança, dizendo que não importa quantas vezes Ornest o ataque, ele não morrerá. Depois de tirar a lança, Gloria regenera sua espada e revela que quanto mais sangue ele perde, mais forte ele fica. Atordoado, Ornest mal consegue desviar enquanto Gloria lança um ataque aterrorizante contra ele. Então ele bloqueia mais ataques de Gloria, percebendo o quanto eles aumentaram em poder. Enquanto Ornest recua, ele se pergunta como lidar com esse poder complicado. Para impedi-lo de escapar, Gloria cria um círculo mágico que invoca um chicote sangrento. Então ele chicoteia com um longo chicote que atinge Ornest apesar da distância entre eles. De repente, Gloria engancha o pé de Ornest com o chicote e o levanta no ar, antes de esmagá-lo no chão duro. Vendo-o no chão, derrotado, Gloria começa a rir e provoca Ornest por ter se metido com a pessoa errada. De repente, Ornest diz a Gloria que ele será o saco de pancadas perfeito para liberar sua raiva. Enquanto Gloria continua a provocá-lo, Ornest se levanta e diz que ele não pode sustentar suas palavras. Relembrando as palavras de Alec sobre largar sua própria arma, Ornest invoca sua lança e a envia voando em direção ao rosto de Gloria. Mas Gloria desvia por pouco do ataque. Gloria ri de Ornest por pensar que um ataque tão simples funcionaria, mas quando ele se vira, é recebido com um belo e forte tapa no rosto. Depois de nocautear Gloria, Ornest se lembra de uma época, 6 anos atrás, quando usou uma espada de treinamento para desafiar um calouro Alec para um duelo. Alec se perguntou se era justo ele usar uma espada de verdade, enquanto Ornest tinha apenas uma lança de treinamento. Mas Ornest disse a ele que nunca havia perdido um duelo para ninguém desde que se matriculou na escola. Depois de receber sua resposta, Alec avançou e começou a atacar Ornest. Ornest ficou surpreso que Alec o estava repelindo tão facilmente. Enquanto Kraga notava que ele estava facilitando demais para ele usando uma arma de prática, Yoja se perguntava se Ornest finalmente perderia a partida, mas Kraja balançou a cabeça. No final, Ornest ficou tão empolgado que literalmente jogou sua lança fora e avançou de mãos vazias em direção a Alec. No entanto, Rosa interrompeu o duelo e o separou, após o que os meninos se acalmaram. Mais tarde naquele dia, Alec se sentiu chateado por ter perdido o duelo, mas Ornest o lembrou que eles nem sequer terminaram a partida. No entanto, Alec admitiu que foi a vitória de Ornest, já que ele foi corajoso o suficiente para largar sua própria arma e lutar contra ele de frente. Enquanto Ornest se sentia envergonhado com o elogio, Alec revelou que sua espada mágica consumia muita mana, então ele acabaria perdendo a capacidade de lutar de qualquer maneira. E assim, se Ornest continuasse a lutar contra ele de mãos vazias, ele teria sido capaz de derrotá-lo se a luta tivesse continuado. Sentindo-se ainda mais envergonhado, Ornest disse a Alec que era natural para um gênio como ele vencer.
Surpreso com seu título, Alex se perguntou se Ornest estava sob pressão por causa disso. Até Ornest ficou surpreso que ele levou suas palavras a sério e se aprofundou em pensamentos. No presente, ele diz a Glória que seu companheiro de equipe, Alec, é um mágico ofensivo incomparável, enquanto Georgia é a melhor maga de suporte. Ornest repele Glória com seus socos. Enquanto continua a espancar Glória, Ornest diz a ele que não tem talento mágico. Apesar de sua falta de magia, ele sabe que é um gênio quando se trata de combate físico. Finalmente, Ornos conclui com um soco poderoso que derruba Glória no chão. Ele então diz a Glória que, como ele fica mais forte quanto mais sangra, ele simplesmente o esmagará até a morte com seus socos. No entanto, Glória jura mostrar a Ornest o verdadeiro poder de sua magia. Nesse momento, Glória se corta, o que lhe permite criar um enorme círculo mágico com seu próprio sangue. Do círculo mágico, ele invoca um olho estranho que lhe permite lançar um feitiço de tornado flamejante. Enquanto o tornado avança furiosamente em direção a Ornest, ele se prepara para o ataque. Enquanto isso, de volta à guilda, Leviel observa Luig encher a boca de sorvete. Ele se pergunta como alguém pode enfiar tanta comida na barriga, mas Luig aponta que um bêbado como ele não tem o direito de julgar ninguém. Então, Levilo pergunta por que ele escolheu Alec para a exploração. Então Luig diz que uma equipe de Rank S deve ficar bem. Sabendo que a masmorra é um lugar perigoso, mesmo para Ranks S, Level não compra sua desculpa, então Luig declara a verdadeira razão pela qual ele escolheu o período duradouro. Ele explica que os escolheu porque rumores sobre Alec derrotar uma hidra gigante. Utilizando 5 elementos mágicos distintos no processo, Vor considera que é obscenamente difícil para um mago manipular tantos elementos. Então, se Alec é realmente tão talentoso assim, ele seria perfeito para essa tarefa. Ouvindo seu raciocínio, Leviel admite que também está interessado nos rumores. Contudo, ele só acredita nas coisas quando as vê. Então Lorg pergunta o que ele quer dizer. Leviel confessa que não acredita totalmente que o período duradouro derrotou o nível 68 da masmorra Galdana, mas depois de ver seus talentos pessoalmente, ele já não tem tanta certeza. De repente, Marbel chega à guilda, assustando Leviel com seus gritos altos. Enquanto ele se pergunta o que está errado, ela revela que Olivia escapou da clínica e fugiu para o labirinto. No entanto, Luig se pergunta se o grupo de Alec foi procurá-la e ela acena com a cabeça. Enquanto os dois se sentem à vontade deixando o trabalho para o grupo duradouro, Leviel se sente frustrado com a atitude imprudente deles. Ele lhes diz que sua guilda queria exterminar a Guilda das Sombras no seu próprio ritmo, mas o grupo de Alec está agora arruinando seus planos ao se intrometer. Ele então termina sua bebida e sai. Lá fora, ele diz a Marbel que só viu Alec usar magia de raio e fogo, então ele pensa que esses são os únicos 2 elementos que ele pode usar. Marbel confirma que Alec usou apenas 2 elementos na frente dela durante a batalha. Ouvindo isso, Morg se sente surpreso, pensando que foi enganado pelos rumores. No entanto, Leviel pensa que Alec pode ter tido a capacidade de usar 5 elementos no passado, mas os perdeu depois por algum motivo. Ele também pensa que Alec pode estar apenas escondendo os outros 3 elementos, mas não há como confirmar a verdade. Então Leviel se vira, dizendo que irá procurar o grupo de Alec no labirinto. Antes de partir, ele diz a Luorg para ligar para Coffin Kid, e ele pensa que o labirinto deve ser uma zona de completo inferno neste momento, sabendo que o período duradouro está enfrentando pessoas incrivelmente perigosas. Leviel reza para que as crianças consigam sobreviver até que ele chegue. De volta à masmorra, Ornest observa em choque enquanto Alex aparece de repente e desvia o tornado flamejante de Glória de volta para ele. Nesse exato momento, Kraga e Olivia também os alcançam. Olivia se pergunta se Glória está morto, e Ornest também acredita que não há como ele ter sobrevivido àquele ataque. No entanto, Glória permanece de pé, então Olivia se prepara para derrubá-lo com a equipe. Enquanto todos se preparam para lutar, Ornest revela que Melia e um homem da Guilda das Sombras escaparam com Yorja. O grupo se pergunta por que a Guilda das Sombras a sequestraria, e Ornest está tão confuso quanto eles. No entanto, ele os informa que o comedor de núcleos sabia sobre Yorja, então ele não poderia ter boas intenções com ela. Enquanto Alex se pergunta sobre as intenções deles, Ornest diz aos outros para irem em frente, dizendo que ele pode lidar com Glória sozinho. No entanto, Kraj o cura e diz a Alec para ficar com ele, preparando-se para partir com Olivia. Irritado ao ver mais oponentes, Glória ruge e libera mais ataques mágicos. Alec os desvia facilmente, o que permite a Olivia e Kraja escaparem rapidamente. Frustrado, Glória diz a ele para parar de refletir seus ataques, então Alec o provoca para tentar novamente. Então Glória tropeça de exaustão, então Ornis pensa que ele está começando a perder toda a sua mana. No entanto, ele não percebe o corpo de Glória passando por uma estranha transformação. Enquanto isso, Levu corre pela masmorra com Marbel e Luorg, explicando que a Guilda das Sombras é um culto que adora um demônio. Luorg também acrescenta que a Guilda das Sombras possui certos portadores de títulos que obtêm grande poder do demônio em troca de um preço enorme.
Voltando a Glória, ele usa um estranho feitiço de selo que transforma seu corpo em uma forma demoníaca. Com suas habilidades físicas aprimoradas, Glória alcança Ornest em um piscar de olhos e morde seu pescoço. Então Alec o afasta com um raio. Enquanto Glória recua, Alec tenta atingi-lo, mas o demônio é capaz de desviar de raios literais. Como Glória é muito rápido para feitiços únicos, Alec cria um gigantesco campo de trovões que o ilumina. Alec se pergunta se seu ataque funcionou, mas Glória se recupera com ainda mais sangue, dizendo que seu sangue lhe permite recuperar mana infinitamente. Glória revela que a única maneira de derrotá-lo é drenar todo o seu sangue. Então ele invoca duas espadas curtas, que usa para atacar Alec. Embora ele bloqueie o ataque com uma barreira, os golpes implacáveis de Glória eventualmente a rompem. No entanto, ele percebe que se esqueceu de Ornest no calor do momento. Nesse exato momento, Ornest se aproxima sorrateiramente para o golpe final, mas Glória reage rapidamente e o envolve em uma luta corpo a corpo. Ornest percebe que Glória é muito rápido para ele acompanhar, e Glória o ridiculariza por se autodenominar um gênio do combate. Enquanto continua a espancar Ornest, ele lhe diz que ninguém no mundo conhece um talento autoproclamado como ele. Ornest cai, e Glória lhe diz que está prestes a mostrar-lhe por que todos o chamam de Glória, o Irado. Ele revela que a maioria dos membros da Guilda das Sombras não consegue usar o selo mágico como ele, já que é incrivelmente estressante para o corpo. No entanto, Glória se gaba de sua própria força, dizendo que tem a coragem de ir além de seus limites. Ele então avisa Alec para não tentar nenhuma gracinha, dizendo que pode matar Ornest a qualquer momento. Enquanto Alec permanece imóvel, Glória mais uma vez zomba de Ornest por desperdiçar seu tempo. De repente, Ornest o apunhala e lhe diz que não estava brincando quando se chamou de gênio. Enquanto sua lança pega fogo, Ornest recorda ter lutado contra um jovem garoto em sua aldeia. Naquela época, seu amigo o vencia facilmente, dizendo que não havia como ele derrotar um gênio como ele. Apesar de suas provocações arrogantes, o garoto sempre observava Ornest treinando sozinho à noite. No entanto, um dia, Ornest encontrou seu amigo tossindo sangue em seu quarto, descobrindo que ele estava sofrendo de uma doença terrível. Ornest disse a ele para continuar lutando e fazer jus a ser um gênio. Mas seu amigo estava pronto para desistir. Ele disse a Ornest que finalmente o havia vencido e o declarou o novo gênio em seu lugar. Enquanto ele recorda essa memória, Ornest incendeia o corpo de Glória, declarando apaixonadamente que se chamará de gênio, não importa o que os outros digam. Enquanto isso, em outra parte da masmorra, Krasia e Olivia perseguem os membros da Guilda das Sombras. Em outro lugar, Melee alcança a porta para o andar final da masmorra. Quando ela se abre, eles entram em uma área mística com uma árvore gigante no centro. Ao entrarem na árvore, ela leva uma escadaria diretamente para o núcleo da masmorra. Vendo o minério poderoso, o membro da Guilda das Sombras sorri de excitação e avança para pegá-lo, observando o membro sombrio triunfante segurando o núcleo. Os olhos de Melia se estreitam perigosamente. Esse foi o episódio 9. Inscreva-se para não perder a próxima parte e assista ao próximo vídeo na tela.